Te amo, Jesus. Um dos princípios maravilhosos do relacionamento com Deus é que nós temos acesso ao interior de Deus. Eu quero que você entenda que existe uma diferença entre interesseiramente acessar o coração de Deus e com um filho acessar o seu coração. A grande maioria das pessoas que condicionam o seu relacionamento com Deus se achegam a Deus para extrair de Deus o que quer e não receber de Deus o que Deus quer dar. Existe uma grande diferença entre eu ir até Deus e estar disposto a escutar as suas histórias, ou eu ir até Deus e pedir que Ele me conte uma história que eu tanto quero escutar. A grande maioria das pessoas, elas têm se achegado perto e próximo de Deus para poder forçar Deus a fazer para elas algo que elas tanto querem. Elas descobriram por si mesmas e talvez por alguns mestres que algo é bom e elas se achegam a Deus dizendo para Deus o que elas querem porque elas descobriram que é bom. Isso faz parte de uma prática de relacionamento social que as pessoas têm aqui dentro da Terra. As pessoas descobrem por si mesmas o que é bom. Por exemplo, eu tenho um filho que nós o educamos com muito cuidado na parte da alimentação. Ele foi comer seu primeiro chocolate e ainda quase assustou quando comeu o primeiro chocolate com quase 2 anos. Nós não queríamos que ele conhecesse isso antes da hora e nem tampouco que isso virasse uma prática de vida para ele. Ele não toma refrigerante, nenhum tipo de marca. Ele não gosta, porque nós produzimos dentro dele um hábito alimentar correto e um hábito alimentar saudável. Porém, hoje, ele sabe diferenciar o seu próprio paladar, o que ele gosta e o que ele não gosta. Pois bem, ele não é um robô. Ele tem o direito de escolher o que ele quer e o que ele não quer. Porém, é tendencioso a natureza humana, sem a influência máxima do Espírito Santo e sem a realidade do próprio Deus, em escolher o que deseja e o que quer. Ele já sabe o que ele quer. Então nós somos criados dentro de uma sociedade onde nós tentamos descobrir sempre o que é bom e o que não é bom. Ou seja, as pessoas sabem definir para si mesmas o que é bom para elas mesmas. Nós crescemos dentro de um ambiente desse. Os pais não regram nem os filhos a dizer a eles o que é importante e o que é bom. Os pais deixam que os filhos escolham isso para si mesmos. E o complicado é que nós começamos a produzir dentro de nós mesmos a realidade de um Deus, que não é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que é incumbido dentro das nossas próprias almas, que define para nós mesmos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Dentro de cada ser humano existe uma lei intrínseca interiorizada, uma lei interna, onde o próprio Deus sabe disso. O próprio Paulo fala isso dentro das suas epístolas, que o ser humano seria julgado dentro da sua lei interna. Deus vai julgar o ser humano dentro da lei interna, segundo as palavras de Paulo. Só que aqui vem o ponto crucial. Lâmpada para os meus pés não são as minhas leis internas. Lâmpada para os meus pés não é aquilo que eu produzo para mim mesmo, é aquilo que é produzido para mim, mas não é produzido de qualquer pessoa, de qualquer ser. Não é produzido por uma cultura social, não é produzido por uma realidade sistêmica social. Não, ela é produzida por um governo celestial. Ela é conduzida por um governo que se estabeleceu dentro dessa terra, que se chama Reino de Deus. Nós temos nos céus o reino dos céus, nós temos na terra o reino dos céus manifestado na terra, que é o reino de Deus. É diferente. E bem diferente. Então é normal as pessoas tentarem escolher isso, e por isso me entristece um pouco, porque as pessoas chegam diante do Pai para escutar o que elas querem que o Pai diz, e forçam a barra para que isso aconteça. Elas não estão dispostas a escutar o que Deus quer que elas escutem. O assunto importante para mim diante de Deus é um tipo de assunto, e eu quero que esse assunto seja dito por Deus. Eu quero aprender sobre esse assunto, eu não quero aprender sobre mais nada, e eu acabo a perder a oportunidade de escutar o que está dentro do coração de Deus. Por isso que a grande maioria das pessoas não chegam à intimidade. O máximo que elas conseguem chegar é no relacionamento. E para Deus se torna um relacionamento interesseiro. Deus se relaciona porque Ele ama. Deus ele fica porque ele ama o filho dele e crê na expectativa que o filho dele mude. Mas para Ele é uma pessoa interesseira. E é um tempo de nós descobrirmos com todas as letras a diferença entre uma vida de experiência e uma vida de realidade.
tem se movido muito no coração do Pai. Eu tenho escutado isso muito do meu Pai. O maravilhoso Espírito Santo tem me dito isso. E o meu precioso Jesus também tem me dito isso. E isso tem movido todas as estruturas do meu ser acerca da realidade. Eu quero ler um texto com vocês aqui, bem conhecido, que se encontra em Mateus 9,18. Eu fui atingido por uma manhã aqui em comunhão com o Senhor. E o mesmo propósito de extrair o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu tenho me esforçado bastante e lutado para que eu não me afaste das palavras de Cristo, nem um único segundo. Eu quero que você saiba que existe literalmente estruturas para que aprendamos as coisas do Senhor. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre processo, embora não é isso que nós vamos falar sobre hoje, nós vamos falar sobre realidade. Eu vou falar um pouquinho sobre processo, eu vou falar um pouco sobre sabedoria, e eu gostaria que isso fosse vida dentro do seu coração, porque tem gerado morte dentro de mim. E para gerar vida nas pessoas sempre vai ter que gerar morte dentro de você. Se você acredita que tem que gerar vida em você para gerar vida nos outros, o seu conceito está errado. Absolutamente errado. O dia que você aprender a enxergar a morte como vida, aí sim vai gerar vida em você e vida nas pessoas. Mas enquanto você não enxergar que morte gera vida, você vai ter que entender que primeiro vai ter que gerar dor dentro de você, angústia dentro de você, para depois produzir vida dentro das pessoas. E assim funciona. Deus trabalha de duas formas, como eu escutei ontem. Ou Ele te convida a mudar do jeito que Ele quer, ou Ele vai precisar fazer você sofrer. Ou Ele vai precisar fazer você passar por um processo para que você faça aquilo que Ele quer que seja feito. Os processos são para alinhar você com Deus. Os processos são utilizados da parte de Deus e é completamente de Deus para produzir dentro de você a natureza de Deus, a realidade de Deus, a estrutura de Deus, para que você reflita quem Ele é, do jeito que Ele é, haja como Ele age. Produza como Ele produz, fale como Ele fala, pense como Ele pensa e ande como Ele anda. É muito importante que você consiga compreender isso daqui. Eu tenho me esforçado muito para que eu mantenha os meus olhos dentro da palavra de Deus. Quando eu falo me esforçado, não é gastado horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas lendo a Bíblia Sagrada, embora é o que eu tenho lutado para fazer todos os dias. E alguns dias não tenho conseguido fazer. Eu quero que você entenda aqui que as pessoas, quando elas são convidadas, ou melhor dizendo, Deus as escolhe, as coisas mudam um pouco de figura. Existe uma diferença, vamos falar também um pouco sobre chamado, escolhido e unção. Existe a diferença entre aqueles que foram chamados e aqueles que foram escolhidos. As pessoas que foram chamadas, elas são convidadas a um relacionamento com Deus, completamente diferente das pessoas que foram escolhidas. Agora, as pessoas que foram escolhidas, elas são literalmente pessoas que, gostando ou não, elas se tornam diferentes e são diferentes. Eu me recordo de há um tempo atrás, isso há muitos anos atrás, eu estava escovando os dentes dentro do banheiro e Jesus começou a falar comigo. Foi Jesus realmente. Eu não escutei a voz de Deus por meio da minha consciência, eu escutei a voz pessoal do Cristo. E eu aproveitei, porque eu não sou nem um pouco bobo, eu aproveitei que ele estava falando comigo para fazer perguntas para ele. E eu falei assim, Jesus, mas como é que o Senhor fez para escolher os discípulos? Ele falou, filho, antes de eu descer a terra, eu já tinha escolhido eles. Eu já sabia quem eu queria. Eu criei circunstâncias dentro da terra. Mas depois eu disse a eles que foi eu que escolhi eles. Aí eu comecei a entender como o ser humano ele pode se ensoberbecer, como o ser humano ele pode ficar completamente fora daquilo que Deus quer que ele fique. Por isso o Senhor Deus disse, não foi vós que me escolhiste, mas eu escolhi a vós. Só que essa escolha dele foi produzida antes dele descer aqui e se encarnar. Existe uma diferença de reencarnação e encarnação. Encarnação é o espírito entrar dentro do corpo como um nascimento normal. Reencarnação é a pessoa sair do espírito que já está vivo, do corpo que já está vivo ou do corpo que faleceu, e esse mesmo espírito entrar dentro de um outro espírito e permanecer vivo dentro do mesmo ambiente na Terra. Isso é uma doutrina que não existe dentro da Bíblia Sagrada. Ao homem cabe viver uma única só vida, morrer e ser julgado, como diz em Hebreus 9:27.
que questionar isso. Então existe uma diferença entre chamado, existe uma diferença entre escolhido. Existem pessoas que o Senhor Deus o escolheu. E se você quer entender a diferença do chamado e escolhido, é simples demais. A pessoa que foi chamada, ela vai ser convidada a viver com Deus. E se ela não quiser, ela vai viver frustrada para o resto da vida. A pessoa que foi chamada, ela vai ser convidada a ter um momento de intimidade com Deus. Não se escandalize com o que eu vou dizer, por favor. Por favor, não se escandalize. Era como se Deus te convidasse para ter um momento de intimidade com Ele. E nesse momento que Ele te convida, Ele vai acessar você. E nesse momento que Ele vai acessar você, Ele vai introduzir coisas dentro de você que vão ser geradas ao longo do tempo. É como numa relação de intimidade entre um homem e uma mulher. No momento que ambos produzem a cópula, nesse exato momento, o homem insere algo dentro da mulher. E a mulher tem a capacidade de gerar aquilo. É como num casal, o homem dá uma casa para a mulher e a mulher tem o poder de transformar essa casa num lar. Você entende? Ou seja, no momento em que o homem está em cópula com a mulher, aquilo é produzido dentro dela. A oportunidade dela poder gerar. Porque o sêmen daquele homem é introduzido dentro dela. Ou seja, você dá uma casa a uma mulher, ela tem o poder de transformar a casa em uma mulher. Você coloca um simples sêmen dentro de uma mulher, ela tem o poder de gerar uma criança, um ser, depois de um ano. E a mesma coisa acontece no chamado. Deus, no momento que Ele tem intimidade entre Ele e o homem, entre Ele e a mulher, entre Ele e o filho, a filha dele, Ele, ao adentrar dentro desse filho, Ele introduz dentro dessa pessoa propósitos eternos, estruturas do propósito eterno, que a pessoa já nasce com um propósito. Ele põe dentro dela o que ela necessita para poder chegar onde ela precisa chegar. Existe dentro dela o potencial, que ela já nasceu junto com esse potencial. Quando o ser humano ele nasce com um propósito, que é onde ele tem que chegar, e o potencial, que é a estrutura e as ferramentas que ele precisa para onde ele vai chegar, que é o seu propósito. Porém, nesse exato segundo, quando Deus é inserido dentro da pessoa, Ele põe dentro dela aquilo que é necessário para crescer. Só que antes que isso aconteça, Deus, Ele convida o ser humano. Você quer? Você quer? Você quer? E quando o ser humano fala não, ele às vezes até insiste. E adentra dentro da pessoa e planta dentro dela, insere dentro dela aquilo que ela vai gerar. E ela depois ela vai ter a última oportunidade como chamada de escolher o que ela quer ou se ela não quer. Nesse exato momento ela vai produzir dentro dela um filho. Que filho é esse, Wagner? É o filho que está gerando dentro dela para ela cumprir para Deus. É o incentivo do desenvolvimento do propósito. O que faltava para ela cumprir o propósito dela, porque ela já existe, o propósito já existe, o potencial está ali, o ativador do potencial, a manifestação da realidade desse propósito em si. E ela escolhe. E a grande maioria das pessoas, ao invés de escolherem o que Deus escolheu para elas, elas escolhem o que é melhor para elas. Elas escolhem o conforto de uma casa, o conforto de um carro, o status de formar uma faculdade, o status de ser reconhecido diante das pessoas, e abortam aquele filho, aquele propósito que está dentro delas. Elas não assumem a causa, elas não entendem que elas foram criadas para cumprir o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, o propósito geral de Deus de criar o ser humano, é criar o ser humano para cumprir os seus propósitos específicos. Ou seja, dentro do propósito geral, você nasceu para cumprir o propósito de Deus. E dentro de um propósito específico, você nasceu para fazer algo específico dentro da Terra que vai trazer um impacto para a Terra inteira. Foi para isso que você nasceu. E as pessoas, elas abortam isso. E o chamado tem essa circunstância de vida. Ele vai literalmente escolher o que ele quer. Escolher o que ele acha interessante e o que ele não acha interessante. E isso me deixa muito preocupado.
A diferença do chamado agora para o escolhido é que o escolhido vai ser convidado do mesmo jeito. O escolhido vai ser envolvido pelo próprio Deus do mesmo jeito. Porém, a diferença de todos os lados é que o escolhido, ele vai absolutamente não ter escolha do que ele quer. O escolhido vai ser convidado inicialmente. O escolhido, ele vai ser envolvido por Deus. E se ele for dizendo não, o escolhido vai depois chegar diante de Deus e vai ter um momento onde Deus vai o acessar. Enquanto o chamado é convidado por Deus, o escolhido, Deus vai atrás dele. Enquanto o chamado Deus se aproxima dessa pessoa e o convida, e essa pessoa foge, Deus respeita o momento dela, o escolhido não. O escolhido, Deus vai atrás dele e o acessa, o encontra. Deus escolheu Saulo. Saulo não queria andar com Deus. Saulo escolheu perseguir o próprio Jesus. Saulo escolheu matar os cristãos. E Deus disse, eu escolhi você. Enquanto você escolheu matar os meus, eu escolhi matar o ser que está dentro de você e te fazer ser gerado dentro de mim, Saulo. Eu escolhi você e Deus foi atrás, o precioso Cristo foi atrás de Saulo, o envolveu com uma luz, o fez cair pelo poder de Deus e depois disso mais de 13 epístolas e um grande movimento aconteceu naquela época. O mundo inteiro antigo foi acessado por Saulo, porque Saulo foi acessado por Deus. Entende? Deus foi atrás dele, é diferente. Eu quero que você entenda que Deus pode ter ido atrás de você e ter te convidado. Absolutamente. E nesse convite que ele te fez, você aceitou. Não confunda isso com ser escolhido. Ser escolhido não é ter volta mais. Ser escolhido é, se você quiser desviar, ele te mata. Ser escolhido é, se você quiser dar um tempinho de Deus, tirar umas férias, as suas férias vai ser morto dentro de um caixão. Não tem volta. A pessoa que é chamada, ela consegue viver uma vida sem compromisso. A pessoa que é chamada, ela consegue viver uma vida evangélica. A pessoa que é escolhida, ela não consegue dormir direito, não consegue comer direito, ela não consegue viver direito, porque literalmente viver para ela é Cristo. Durante alguns anos Deus me chamou, mas eu não sabia que eu era escolhido. Eu me recordo, e eu posso contar isso aqui para vocês, com todas as letras. Quem está acostumado a escutar o material do ministério sabe que eu não conto minha história, porque eu entendi que a minha história não tem poder como a mensagem de Cristo, aquilo que saiu da sua boca. Eu sempre quis que a realidade do que Jesus disse fosse muito mais tangível do que contar o que ele fez comigo. E durante alguns anos, o Senhor Deus começou a me visitar e me convidar, mas no literal. Eu estava andando no meio da rua, me recordo algumas delas, porque faz muitos anos. Isso faz muitos anos, muito mais de 10, de 15 anos. E eu estava no meio da rua, novo ainda. E cabe-se de passagem eu dizer isso aqui a vocês. Eu sempre acreditei que a história das pessoas fosse muito mais poderosa do que Deus tinha feito na minha vida, mas é porque a gente nunca para observar o que Deus fez. E ele me chamava, filho, vem pra mim. Só que ele me chamava de filho, engraçado. Filho, vem pra mim, filho, vem pra mim. Hoje, com a consciência que eu tenho, como é que ele pode chamar um ímpio de filho? Que ele me escolheu. Você entende? A diferença tá aí. Eu não conseguia entender o porquê que ele me chamava de filho. O Espírito Santo me chama de filho. O Senhor Jesus me chama de filho. E o meu Pai me chama de filho. E quando ele falava isso, algumas vezes eu parava, escutava e não entendia. E ele fez isso tangivelmente de 4 a 6 vezes, eu não me recordo exatamente, eu prefiro ficar com uma margem oscilada para não errar, do que tentar ser exato e errar. Isso aproximadamente dos 4 aos 7 anos também foi a primeira vez que ele me chamou, que eu tive a oportunidade de escutá-lo me convidar. Quando a palavra diz que poucos são chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos, é um fato.
absoluta, que eu já vou explicar para vocês até onde cada um pode chegar. E ele me disse com todas as letras que, filho, vem para mim. Depois, numa outra oportunidade, ele disse a mesma coisa. Eu disse: Deus, o Senhor quer que eu vou pro Senhor? O Senhor quer que... Olha a consciência que eu tinha naquela época. E pessoas já tinham tentado pregar o evangelho para mim. Eu já tinha contrariado alguns evangélicos, já tinha falado para algumas pessoas cristãs e qualquer pessoa que falava de Cristo. Uma que eu não queria, segundo que quando eu começava a perguntar, indagá-los, eles não tinham respostas, eles logo ficavam injuriadíssimos, sabe? E algo que me deixava chateado, eu abandonava logo daquilo. Eu confesso que até mesmo na escola eu já não gostava de estudar, porque quando eu falava, não, hoje, agora eu vou começar a estudar, eu queria começar a estudar, começar a fazer perguntas aos professores, eles não sabiam responder, e eu logo me desanimava tudo, porque eu sabia que eles não sabiam de nada, e se eles não sabem de nada, eu não quero aprender com quem não sabe de nada. Por isso que o meu relacionamento com Deus foi muito agradável, porque Ele sabe de tudo, aleluia. E foi engraçado, porque Ele me chamou, e eu lembro de falar isso para Ele, falar assim: Deus me convidou, e eu disse para Ele: Deus, o Senhor não quer que eu ensine as coisas para Ele, então me deixa viver o que eles estão vivendo aqui, para que eu possa contar para eles que isso aqui é ruim. Quando eu disse isso, as coisas ficaram um pouco diferentes. Passaram-se pouco tempo, eu me acidentei. E ali começou o sobrenatural comigo. Fora o que antes existia, antes de eu me converter. Eu entendi Deus dizendo para mim: filho, você não vem porque você quer, mas agora você vem porque eu quero. É o que as pessoas tentam dizer de não vem pelo amor, vem pela dor. Mas esse não vem pelo amor, vem pela dor, não está relacionado muito com o propósito de vida, está relacionado com salvação. Salvação Deus tem para todo mundo que quer se tornar um impacto na terra. Não é para todo mundo. Ai, como é difícil falar isso aqui. Durante muitos anos eu lutei teologicamente com Deus, eu lutei emocionalmente com Deus, eu lutei com todas as letras porque eu não queria aceitar essa realidade. Eu não queria aceitar que uns são chamados e outros são escolhidos. Muitos são chamados, mas Deus escolheu poucos. Deus não escolheu todas as pessoas, Ele não escolheu as pessoas que Ele chamou. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não está escrito que muitos são chamados e dos chamados poucos escolhidos. É diferente. Eu tentei brigar com Ele teologicamente, tentei brigar com Ele de todos os recursos que eu tive até pouco tempo atrás. Até eu entender que não tem jeito. O chamado é diferente do escolhido e o escolhido é diferente do chamado. O jeito que Deus lida com o escolhido é diferente do jeito que Ele lida com o chamado. Porque o que o escolhido vai fazer, o chamado não vai fazer. E o quanto o escolhido vai sofrer, o chamado não vai sofrer. Os processos que o escolhido vai passar, o chamado não vai literalmente passar. Absolutamente ele não vai passar. E quando, depois eu dizer para ele, eu ainda falava: Deus, eu aqui na terra, achava que Deus era um ET na época, meu Cristo, que o Senhor me perdoe. Depois que eu disse para ele que eu queria experimentar como era aqui para eu dizer às pessoas, eu já tinha razoavelmente experimentado. Foi quando ele me alcançou num acidente. Pastor, foi quem fez aquele acidente? Tenho certeza absoluta que foi meu Deus. Pastor, foi Satanás. Não foi Satanás, querido. Não me aconteceu nada. Nunca houve um abalo psicológico comigo. Nunca houve um problema comigo específico acerca disso. Eu nunca virei para Deus e disse: por que o Senhor fez isso comigo? Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu fui visitado por Ele dentro do meu quarto de hospital. Entrei num momento que eu fiquei bem complicado. Começou a dar uma alteração dentro do meu corpo. Embora minha pressão perfeita, minha mente, meu sangue perfeito, minhas condições vitais estavam perfeitas. Mas eu comecei a ficar abalado psicologicamente. Isso aconteceu uma vez só. Mas quando eu digo psicologicamente, por que minha vida tá assim? Não sei o que deu. Eu fiquei acho que ansioso. Como se fosse uma sensação de ansiedade muito forte. Eu lembro que na época eu comecei a ficar desse jeito. E eu achei que eu ia ficar sem ar e morrer. Foi a sensação que eu tive. De tudo que aconteceu, só isso aconteceu, que foi estranho. Mas isso aconteceu por eu ter uma experiência com Deus. Ele apareceu do meu lado, eu vi com os meus olhos. Eu estava tomando soro do meu lado direito. Ele apareceu do meu lado esquerdo com soro. Ele inseriu aquilo dentro da minha veia. Eu desliguei naquela hora e acordei do outro lado no outro dia.
A sensação que eu tive foi que eu só fechei os meus olhos e abri. Quando eu fechei os meus olhos e abri, já era o outro dia. Teoricamente eu deitei, apaguei, dormi, fui arrebatado, desmaiei, alguma coisa aconteceu. Eu acordei no outro dia, completamente são e perfeito. E desde então coisas começaram a acontecer comigo muito forte. Eu comecei a anunciar a Deus, eu comecei a falar de Deus, eu comecei a dizer o quanto é importante era estar com Deus. As pessoas iam me visitar para tentar me consolar e eram ministradas pelo próprio Deus através da minha boca. Eu falava textos da Bíblia que eu nunca tinha lido. Eu falava trechos que está escrito na Bíblia Sagrada por sabedoria, sem nem saber aonde estava aquilo na Bíblia. As pessoas que conheciam a Bíblia falavam, isso está em tal lugar, nossa, que legal. E eu ministrava as pessoas, eu falava a importância de Deus, eu falava a importância de estar com Ele. E a voz de Deus começou a se tornar muito real para mim. Pela misericórdia de Deus, eu escuto a voz de Deus desde os 4 a 7 anos. E eu escutava, de repente eu comecei a achar estranho, porque eu estava aconselhando eu mesmo. Na realidade não era eu que estava aconselhando eu mesmo. Deus estava usando a voz da minha consciência para falar comigo. Foi quando eu descobri também a voz do diabo. Eu descobri que quando eu fazia as coisas erradas eu escutava ele, e quando eu não fazia as coisas erradas eu não escutava. Só que eu quero que você entenda o quadro de vida que eu tinha. Eu ficava trancado dentro de um quarto por causa do meu acidente. Eu não saía lá de dentro para nada. Então a probabilidade de eu pecar e de me envolver com as coisas do mundo eram menores do que se eu estivesse fora de casa. Por mais que eu tentei lutar contra ele, ele deu um jeitinho de me encontrar. É como se ele segurasse nas minhas mãos e eu soltasse as mãos dele. É como se ele segurasse nos meus punhos e eu desse um jeito de soltar. Só que dessa última vez ele segurou nos meus punhos. E quando ele viu que eu não estava querendo, ele soltou, começou a soltar as mãos. Só que quando ele começou a soltar as mãos, eu entendi que eu queria. E eu segurei nas mãos dele e disse para ele, não solta mais de mim, por favor. Foi quando eu tive a oportunidade de estar junto dele, ficar com ele de verdade. E nunca mais me afastei dele. Nunca mais o abandonei. Nunca mais senti desejo de querer largar dele, se você quer saber. Até chegar um ponto onde eu escutei com todas as letras dizer pra mim que sem ele eu morro. Não tem mais volta. Para alguns chamados ainda tem. Em certos níveis, ok? Pro escolhido não tem volta. Ou ele vive com Deus, ou ele vai morrer, não tem conversa. Resumindo, os chamados são convidados, os escolhidos, Deus vai atrás de você e te traz para Ele, você querendo ou você não querendo. Se você quer, você não vai passar processo. Agora, se você não quer, Ele vai colocar você dentro de processo até você literalmente aceitar que você o quer. Não tem conversa. Agora, a diferença de aonde um chamado pode chegar e um escolhido pode chegar é simples. Ele quer que eu explique logo, porque ele quer que eu entre aqui na parte da realidade. Desculpa, Senhor. Ele vai deixar eu terminar de explicar isso aqui, maravilha. A unção está sobre o corpo da gente, querido. O que vai ser produzido para ser ensinado é mediante a estrutura da unção. Só que o direcionamento para onde aponta é ele quem diz. Se eu começar a falar agora sobre qualquer assunto que eu falar, eu vou poder te ensinar a escala alta, em níveis altos, porque a realidade dele está sobre o meu corpo e o poder dele. E a unção dele está sobre o meu corpo. E essa unção está atraindo o poder de gerar circunstâncias, mas a unção dele está sobre mim. E o fato dela estar sobre mim, qualquer assunto que eu quiser falar agora vai ser produzido, vai ser liberado em sabedoria, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é. E vamos lá. Existem 3 dimensões da unção. Existe a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão. Cada dimensão da unção existem 7 níveis. 7 níveis de unção. Os chamados, eles podem ir a níveis altíssimos, queridos. Eu quero que você entenda, não, mas eu quero ser escolhido, querido. Deus escolheu quem Ele quer. Não tente frustrar ou não frustrar. Eu quero que você entenda que ser chamado é poderosíssimo, é incrível, é maravilhoso, é algo sobrenatural. Uma pessoa chamada, ela pode sair da primeira dimensão para a segunda dimensão. Na primeira dimensão Deus te usa, na primeira dimensão Deus cura, na primeira dimensão Deus faz coisas incríveis. Na primeira dimensão você sente Deus te tocar de formas incríveis. Incríveis. Quando você aceita, literalmente,
o seu chamado, que Deus o chamou, você é transferido para a segunda dimensão. Ele confia a você a unção de serviço. E quando ele confia a você a unção de serviço, entenda, até a primeira dimensão, até o 7º nível da primeira dimensão, quando você chega, suponhamos, do 4º nível da primeira dimensão até o 7º nível da primeira dimensão, você ali já está profetizando, já está orando por pessoas, pessoas estão sendo curadas, você ministra poder tranquilamente. Porém, você não tem compromisso com Deus. Se você não quiser mais Ele, você consegue largar dele tranquilo. Você consegue ir para o mundo, consegue fazer o que for. Agora, quando você aceita de verdade, começa a se trancar, começa a buscá-lo erradamente ou corretamente. Pastor, o que é erradamente? Você se torna interesseiro, você se relaciona com o Espírito Santo por causa de poder, você se relaciona com o Espírito Santo por querer algo com Ele. Você não quer Ele. Mesmo desse jeito, Ele te consegue fazer sair da primeira dimensão para a segunda. Porém, se você não mudar, Ele prefere confiar o poder dele sobre o seu corpo, você mesmo sendo interesseiro, porque Ele sabe que com o poder dele dentro do seu corpo, com a unção dele envolvendo você, não sendo sua, envolvendo você, Ele literalmente tem mais probabilidade de converter seu coração e levar você a querer mais Ele do que o que Ele pode fazer. Se você entra errado nessa circunstância, Ele te transita a segunda dimensão. Só que na segunda dimensão você vai chegar até o máximo, o 3º nível da segunda dimensão. Você não vai passar de lá. Para você passar do 3º nível em diante, você vai ter que mudar seu coração e não tem conversa. Você pode desviar, você pode ir para onde você quiser, mas dali para frente você não avança. Só que eu quero que você entenda que o 3º nível é altíssimo. É muito alto. Não é baixo. Agora, falando ainda da parte errada, no 3º nível você ministra a uma multidão de pessoas. No 3º nível pessoas são curadas. No 3º nível as pessoas já conseguem sentir a realidade de Deus perto de você. As pessoas conseguem sentir, puxa, você é especial, você é diferente. Entende? Porque a unção quando vem sobre o corpo da pessoa, ela produz dentro da pessoa um certo destaque. Ela produz dentro da pessoa alguém especial, que é o que significa a palavra unção. Entende? Você já é uma pessoa usada, você já é uma pessoa que as pessoas vão atrás de você. Pessoas querem que você ore por elas. Coisas sobrenaturais já começam a acontecer em uma escala mais forte no 3º nível da segunda dimensão. Entende? Você já consegue de uma certa forma resistir opressão. Você tem autoridade contra demônios. Não tem nem que discutir, porque a unção de serviço já está sobre o seu corpo. Você já ministra para multidões e a um certo número de pessoas já conseguem sentir uma intensidade forte daquilo que acontece. Você canta, algo muda. Você toca, algo muda. Você ministra, as pessoas veem que tem algo diferente em você. Entende? Você ora para pessoas, as pessoas caem pelo poder de Deus. Um certo nível de poder é confiado a você. Porém, existem pessoas, principalmente, tanto faz no chamado quanto no escolhido, que vai ser um pouco diferente. Por exemplo, a pessoa chamada ela pode ser ungida com o Espírito Santo, mas não ungida com poder. Existe uma diferença. Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. A palavra virtude é poder. Em outras traduções você vai encontrar com o Espírito Santo e com poder. A pessoa que é ungida com o Espírito Santo, ela move o mundo espiritual, mas de uma forma mais oculta, não é tão visível. A pessoa pode ser ungida, mas não mover as coisas de uma forma visível. Agora, a pessoa, quando ela é ungida com o Espírito Santo e também com poder, ela já move o mundo espiritual e move o físico de uma forma mais tangível. Você, com seus olhos naturais, você vê o que está acontecendo. Você vê pessoas serem tocadas, você vê pessoas serem curadas, você vê pessoas caírem pelo poder de Deus. Quando a pessoa recebe um certo nível de poder sobre o corpo dela, ela já consegue ministrar pessoas. Pessoas caem pelo poder de Deus. Pessoas são tocadas porque ela já recebeu um certo nível de poder. Existe uma diferença de unção de toque e unção de ministração. A grande maioria das pessoas confundem isso. Elas sentem muito Deus tocar o corpo delas, mas quando elas vão orar pelas pessoas, elas não conseguem transferir. Elas me falam, pastor, eu quero transferir isso que eu estou sentindo. Calma, não tem como você transferir o que você está sentindo. Você tem que dar o que você tem. Você não está tendo nada, você está recebendo algo de Deus. Deus está tocando o seu corpo. É Deus quem está tocando o seu corpo. Quando Deus ungir você com poder, você vai ter como transferir algo para alguém. Por quê? Porque foi liberado algo dentro de você. Uma coisa é Deus te tocar, outra coisa é Deus dar para você algo para que você toque os outros. É diferente.
Tem pessoas que estão sentindo muito e tocam em outras e outras não sentem nada. Por quê? Porque você está recebendo a unção de toque. Eu quero que você entenda que essa nomenclatura, nós damos ela para poder te explicar com mais facilidade. Agora existe a unção de ministração, é quando Deus toca você e quando você vai ministrar, todas as pessoas sentem. Entende? Agora existem dentro dessa condição também, na unção de ministração, 2 níveis, 2 setores. Existe a pessoa que recebeu a unção de ministração e quando ela vai orar para as pessoas, a atmosfera do ambiente também é mudada. Por quê? Porque ela não tem unção para mudar a atmosfera. Entende? Ela ora para uma pessoa, a pessoa recebe o poder de Deus. A pessoa pelo qual ela orou, ou as pessoas que estão muito pertinho dela. Ela não tem, por exemplo, condição de pegar uma pessoa dessa, colocar numa cruzada de 1 milhão de pessoas e todo mundo ser tocado pelo poder de Deus. Não vai acontecer isso. E nem tampouco 200, 300 pessoas. Não vai acontecer. Entende? A unção, por exemplo, a pessoa que tem unção de ministração, na primeira instância seria, por exemplo, no primeiro nível, ela ora para uma pessoa e impõe as mãos. Quando ela impõe as mãos, a pessoa recebe algo forte sobre o corpo dela. Entende? Até próximo dela, ela consegue, às vezes, até no terceiro nível da segunda dimensão. Depois você reescuta esse áudio várias vezes até você se organizar. O terceiro nível da segunda dimensão, ela consegue ministrar até a distância. Ela consegue. Mas quem recebe? Só a pessoa a quem ela ministrou. Completamente diferente da pessoa que é escolhida. A pessoa que é escolhida, ela ministra uma pessoa à distância. Aquilo que ela libera sobre a pessoa à distância, ela recebe fora o aumento da atmosfera local. Suponhamos, a atmosfera está nível 5. Eu vou ministro numa pessoa à distância. Quando eu ministro aquela pessoa à distância, a pessoa à distância recebe, quem está perto da pessoa recebe e a atmosfera do ambiente é elevada a mais. Bem diferente, né? O impacto é muito maior. Bom, voltando ainda a um desobediente, ou melhor dizendo, a um interesseiro que está querendo só algo que Deus pode fazer, não quem Deus é, ela ministra coisas profundas, só que ela vai ficar bloqueada ali, ela não vai sair mais. Deus não vai dar crescimento. Ele vai plantar, a pessoa vai regar e Deus não vai dar crescimento, não tem conversa. Deus não libera níveis altíssimos a pessoas interesseiras. Deus não faz isso. Ou você o ama por quem ele é, ou esquece de subir em níveis. Você vai subir até um certo nível e depois vai ver que não vai mais. Eu sei muito bem do que eu estou falando. O Espírito Santo não quer ser entristecido e nem tampouco o Pai ou o precioso Jesus quer ser entristecido sabendo que você o quer simplesmente pelo poder. Tem pessoas que passam 8, 9 horas com Deus dentro de um quarto. Não porque o amam. Passam 8, 9 horas dentro de um quarto porque querem o poder. Se submetem a qualquer coisa até ficar com Deus por causa do poder. A intenção do coração dela é o poder. E a motivação que faz ela sofrer dentro de um quarto por causa da unção é por causa do poder. Porque ela acredita que unção é poder, então agora ela quer unção. Na realidade ela não sabe que unção é uma coisa e poder é outra. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Voltando para outro pedaço, para a gente terminar esse setor. Agora nós temos uma pessoa que busca Deus, quer a face dele, quer a pessoa de Deus, não quer a unção de Deus. A unção vem de Deus, o poder vem de Deus, a presença vem de Deus, o milagre vem de Deus, a cura vem de Deus. Mas a presença de Deus, está dizendo, presença dita, está dizendo que vem de alguém. Não é Ele. Quando a pessoa busca a pessoa de Deus, que é Ele, não é o que Ele faz. Aí o negócio muda de figura. Quando o chamado busca a pessoa de Deus, ele se organiza, ele consegue se relacionar com o Espírito Santo e consegue entender que o Espírito Santo está convidando ele a isso, para ele ir a mais altos níveis. O Espírito Santo pede para ele se trancar para quê? Para mostrar para ele, querido, fica comigo, queira eu. Ou como é que eu posso me esquecer disso, gente? Eu estava trancado, sei lá, quase 6 dias dentro do quarto. Falei, Deus, eu não quero sair daqui dentro mais. É muito bom estar com o Senhor, eu quero ser seu filho. Não, de que você vai me ser útil aí dentro? No que você vai me ser útil, filho, ficando dentro do quarto? O que eu vou alcançar com você aí dentro? Não, você tem que sair dentro do quarto. Eu não entendia isso, gente. Isso aconteceu há quase 6 anos atrás. Hoje eu entendo que quando você quer ficar com ele dentro de um quarto, é quando ele manda você sair dentro do quarto. Mas quando você não quer ficar com ele dentro de um quarto, é quando ele manda você se isolar. Se ele está mandando você se isolar, é porque você não quer ele. Uma pessoa, quando ela quer
ela consegue transitar a primeira dimensão, a primeiro nível da primeira dimensão, segundo, terceiro, e cresce rápido. A primeira dimensão, a pessoa cresce rápido demais. Você vê que a pessoa, em pouco tempo, ela já começa a ser usada. Por quê? Porque ela está avançando nas dimensões. Só de Deus chegar perto da pessoa, ela já começa a ir para as primeiras dimensões. Desculpa, os primeiros níveis. Ela já começa a acessar os primeiros níveis de unção. Tanto que quando ela é salva, ela já dá um salto já do primeiro nível aos demais para frente. Uma pessoa que não é salva, ela consegue ser usada por Deus tranquilamente. Eu já vi pessoas literalmente pararem, invocarem o nome do Senhor, expulsar demônios, orar por pessoas serem curadas e serem curadas em nome de Deus, em nome do nosso Jesus. Então não sejamos religiosos, por favor. Não tente dizer o que o diabo faz, que o diabo não é Deus. Aleluia. Ele não pode se auto-expulsar, ele pode se esconder, expulsar não. Bom, avançando nesse pedaço, a pessoa chamada, ela chega até o terceiro nível. Só que quando ela chega dentro do terceiro nível da segunda dimensão, o precioso Deus vê dentro dela o desejo de estar com Ele. Por estar com Ele, não por interesse. Não é aquela pessoa, Deus, eu quero o seu poder para alcançar o povo. Eu quero o Senhor, porque o poder do Senhor não converte ninguém. O poder do Senhor não tem poder para mudar ninguém. Se o poder de Deus tivesse poder para mudar alguém, o povo do Egito seria convertido até o dia de hoje. Pelo amor de Deus, gente, que poder é esse que faz o mar se abrir, o povo passar seco? Que poder é esse que faz com que o povo de Faraó aguarde? Que poder é esse que faz com que o povo inteiro se passe? Também os coxos e os mancos, os mutilados conseguiram atravessar até do outro lado? Que poder é esse, gente, que faz água sair da rocha? Que poder é esse que faz o sol parar, o tempo retroceder? Como que as pessoas não se convertem vendo um negócio desse, pelo amor de Deus, gente? O mesmo povo que viu o poder de Deus abrir o mar vermelho foi o mesmo povo que depois de uma semana estava murmurando de novo. Estava literalmente murmurando. O poder de Deus não tem poder para converter as pessoas. A presença de Deus tem poder de transformar as pessoas quando a pessoa está buscando a pessoa de Jesus. Por isso que quando Jesus se torna real, a pessoa ela é curada. Por isso que quando Jesus se torna real para a pessoa, a vida dela muda. Por quê? Porque a realidade da pessoa de Jesus Cristo cancela a realidade de você. Completamente diferente. Absolutamente diferente. Então quando a pessoa quer realmente quem Deus é, a pessoa literalmente deseja isso. Ela quer realmente a qualquer custo quem Deus realmente é. Automaticamente essa pessoa ela começa a transitar do terceiro nível da segunda dimensão para frente. Só que agora eu quero que você entenda que o negócio mudou. Ela já tem a unção de serviço. A unção de serviço é dada desde o primeiro nível da segunda dimensão. O sétimo nível é quando a pessoa já é usada, mas ela não tem compromisso. Agora ela quer um compromisso com Deus. Você vê que ela já faz força, ela não quer se envolver com o mundo, ela já não quer, ela não quer nada relacionado com namoro. Você vê que ela já não quer mais namorar, ela já não quer beber, ela já não quer ir para festinha, ela já prefere ficar com Deus, ela já prefere ler a Bíblia Sagrada, ela já prefere gastar literalmente tempo com Deus. Ela já prefere isso. Você vê que já é uma pessoa diferente da primeira dimensão. Na primeira dimensão a pessoa vive com Deus e vive no mundo. Isso é complicado. Na segunda dimensão, não. Você vê que ela já quer mais compromisso. Mas se a intenção do coração dela não for a pessoa de Deus, ela não vai avançar no terceiro nível. Agora vem um ponto crucial. Ela já mudou o comportamento dela no Espírito Santo. E, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer, possivelmente já nasceu de novo também. E não quer mais o poder de Deus. Ela quer a pessoa de Deus. Só que quanto mais ela busca a pessoa de Deus, mais o poder de Deus é confiado sobre o corpo dela. Quanto mais ela quer a pessoa, mais o poder é dado. Porque o poder não é um Deus para ela mais. O poder não é o motivo do qual ela busca Deus. Sabe, Deus quer que você o busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Você o ame, não ame o poder dele. Não ame o que ele tem para oferecer. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa começa literalmente a subir de níveis. Aí é quando os níveis são alterados dentro dela. É quando na quarta dimensão a unção começa a ser liberada com mais poder sobre o corpo dela. Deixa eu te explicar a diferença do poder de Deus e da unção de Deus. Vamos lá. Um jovem que trabalha comigo, que
ele está junto com a gente, ele tem perguntado qual que é a diferença entre a unção de Deus e a presença de Deus. Desculpa, a unção de Deus e o poder de Deus. Ele me disse, pastor, como é que o senhor sabe quando a unção de Deus está sobre o senhor? E como é que o senhor sabe quando o poder de Deus está sobre o senhor? Eu não sei diferenciar. Bom, a gente sabe pra gente mesmo, né? A gente não sabe para ensinar para os outros, mas como Deus me chamou para ensinar as pessoas, rapidamente o Espírito Santo já me deu a estrutura. Eu disse para ele, querido, eu comecei a prestar atenção no que eu sentia e o Espírito Santo começou a me trazer a estruturação, eu quero compartilhar com você. Não mediante ao que eu sinto, mediante ao que está escrito. O poder de Deus, quando ele vem sobre o ser humano, ele vem para tocar o ser humano. Ele é intenso, ele vem e te toca. Ele é avassalador. Quando ele vem sobre o seu corpo, o poder de Deus toca o seu corpo, você cai pelo poder. A unção não derruba ninguém. Ninguém cai pela unção, você cai pelo poder de Deus. Outra coisa que acontece também, que é profundo, você sente calor, você sente eletricidade, você sente água andar dentro do seu corpo, você sente ventar dentro de você, você sente como se fosse um vulcão andar dentro do seu corpo, erupções dentro de você, um fogo muito forte, de queimar tão forte que parece que vai queimar tudo que tiver ao seu redor. Você sente um homem de fogo, uma mulher de fogo, é um negócio muito forte. O poder, quando ele vem sobre o seu corpo, é assim. Ele é desse jeito. Mas esse poder, ele vem para tocar você. Esse poder, ele vem para te tocar. Ele não vem para tocar as pessoas, é para tocar você. Agora, a unção, quando vem sobre o seu corpo, ela não vem com o poder. Ela atrai o poder sobre você. Só que não é o poder para tocar você, é o poder para tocar as pessoas. A unção não é para te tocar. A unção foi confiada a você para tocar as pessoas. É diferente. Pastor, como é que você sabe quando a unção está sobre o seu corpo? Eu não vou esconder nada, eu vou entregar tudo que Deus tem nos dado. A unção, quando ela vem sobre o seu corpo, você aumenta a sensibilidade que tem sobre o seu corpo, você fica mais sensível. A unção, quando ela vem sobre o seu corpo, te deixa mais detalhista e complexo. Eu posso dizer um pouco mais, porque existe um ofício de mestre também sobre o meu corpo. E esse ofício de mestre já me é bem minucioso. Quando ela vem, eu fico 10 vezes mais minucioso do que eu já era. Então, para mim, é até mais fácil ver, então me torna até chato, se você quer saber. A unção te deixa extremamente exigente e perceptivo. Você começa a perceber os defeitos em tudo quanto é lugar onde tem e você quer remover todos eles. Por isso que para você viver no ambiente de unção, você tem que tratar os defeitos e os problemas antes, para que quando você chegar dentro da unção, esses defeitos, esses problemas não te distraiam, porque o inimigo da unção é a distração. É a criptonita do Superman. E aqui vem o ponto crucial e necessário. A unção te deixa completamente, absolutamente sensível e absolutamente exigente. A unção de Deus, quando ela vem sobre o seu corpo, você começa a acessar a realidade de Deus. E quando você começa a acessar a realidade de Deus, a pessoa de Deus, você tem a oportunidade de saber o que Ele quer. Você consegue chegar diante de Deus e ver o que Ele deseja, o que Ele precisa para ser adorado. Por isso que o ungido é diferente da pessoa que tem um poder sobre o corpo dela. Existem pessoas que receberam liberações de poder, elas vão ministrar poder. Você quer poder, você vai ficar com poder. Agora a unção vai te dar acesso a relacionamento com Deus. Eu posso chegar diante de Deus e saber o que Ele quer que seja feito. Eu posso chegar diante de Deus e saber como Ele quer que se mova dentro de uma atmosfera. Eu sei o louvor que Ele quer, eu sei como Ele quer que Ele se mova. Não é porque eu sou o cara, é porque a unção de Deus está sobre o meu corpo naquele momento. Para serviço, eu sei como Ele quer que se mova. Eu sei o louvor que Ele quer, a intensidade que Ele quer, como que Ele quer. As pessoas às vezes estão gritando e não é para elas gritar, é para elas ficarem em silêncio. Para que o poder dele se mova naquele lugar. Para que a presença dele se mova naquele lugar. Para a pessoa de Deus entrar dentro de um lugar, primeiro ele chega com a presença. A presença primeiro chega, depois a pessoa dele chega. Oh meu Deus, quando a pessoa dele entra dentro de um lugar, meu querido, você não tem noção. O céu se torna na terra. E a terra se torna em céu. Literalmente. É completamente diferente. Aí é quando nós temos níveis de glória. A presença de Deus só acessa a unção de Deus. Os níveis da unção de Deus. O mais alto nível de unção de Deus é visitado pela presença de Deus, que não é a pessoa. Agora, quando a pessoa de Deus entra dentro de um lugar, é quando nós já estamos em níveis de glória, aleluia. É quando a pessoa de Deus entra dentro do ambiente onde ele pode entrar. Deus não pode entrar dentro de ambientes baixos de unção.
Deus só entra dentro de ambientes onde é o seu habitat natural, que é um ambiente de glória, aleluia. É quando a pessoa dele adentra dentro de um lugar e quando a atmosfera não pode estar poucamente carregada, tem que estar extremamente carregada. Para nós é o extremo, para ele é o natural, é o normal que ele convive e vive. É um ambiente de glória. É a dimensão da eternidade. Aleluia. São níveis altos, mas calma aí que eu já fui lá pra frente. Eu tô tão desesperado aqui que eu já tô indo lá pra frente. Deixa eu voltar mais um pouco. A pessoa que é chamada, ela já começa a acessar o quarto nível, o quinto nível. O quarto e o quinto nível, embora semelhantes, são diferentes no carregar do poder de Deus. A pessoa, você já vê que ela não é só uma pessoa que tem algo diferente. Você tem certeza agora que ela é diferente. Você tem certeza que algo repousa sobre o corpo dela. Aonde ela chega, coisas acontecem. Os cultos ganham padrão. Sempre Deus toca, sempre Deus cura, sempre Deus liberta. Quando essa pessoa chamada chega a níveis, por exemplo, como a quinta dimensão para a sexta, aí o negócio começa a ficar feio. Porque aí quando ela ministra, o ar começa a ficar rarefeito. Aí as pessoas, não, ser chamada é ruim nada, gente. É poderosíssimo, é muito forte. Benny Hinn, quer ver uma coisa? De 70% a 85% do ministério dele foi na segunda dimensão. Muitas manifestações que você observou ele ministrando foi na segunda dimensão. Então não queira dizer que isso é fraco ou que isso é pequeno demais, porque não é, queridos. Absolutamente não é. O ar fica rarefeito. Milagres começam a acontecer sem imposição de mãos. Você já não precisa tocar pessoas. Ou seja, para você ministrar pessoas, você não precisa, você já começa a ver pessoas caírem de tudo quanto é lugar. Você não ora por elas. É quando as coisas começam a ser alteradas. Você não precisa impor as mãos mais. Você não precisa orar para que as pessoas sejam tocadas. E as pessoas são curadas sem você impor as mãos. As pessoas são tocadas pelo poder de Deus sem você impor as mãos. Elas começam a orar em línguas sem você precisar pedir que isso aconteça. Agora vem o ponto crucial. Quando você chega no sétimo nível, escute o que eu estou dizendo, sétimo nível da segunda dimensão, é quando você tem poder de resistência. Aqui vem a questão. Pastor, uma pessoa na segunda dimensão, no sétimo nível, ela é ungida. Ela é ungida de verdade. Pode ser do quinto ao sétimo nível, com unção permanente. Do quarto nível para baixo, ela não tem unção permanente. Ela tem uma unção parcial. Ok? Vamos explicar agora um pouquinho isso aqui, que tem se tornado bem polêmico isso aqui. Muitas pessoas de muitos estados e países têm falado sobre isso. No Brasil tem se tornado até polêmico. A pessoa que tem a unção permanente, ela é diferente, querido. Completamente diferente. Por exemplo, uma pessoa até o terceiro nível, ela vai ministrar muito mais as pessoas sensíveis. Dentro de um culto, o ministro não é bobo, ele sabe quem é sensível e quem não é sensível. Se você orar para uma pessoa sensível, ela vai receber de Deus. Qualquer pessoa que orar para uma pessoa sensível vai receber o poder de Deus. Por exemplo, se uma pessoa chegar perto de uma outra que tem unção permanente, a unção do permanente, ela quer ser liberada para todo mundo. A unção é altamente transferível, não tem conversa. Transferível, mas você vai entender o que eu estou te dizendo daqui a pouquinho. Ela é completamente transferível, porém, para a unção ser transferida de serviço, para você transferir a unção de serviço para alguém, você tem que ter manto de transferência. E me desculpa, eu não conheço ninguém aqui no Brasil que tem. Quero que isso fique bem claro para você. A única pessoa que eu conheço que tem manto de transferência é o pastor Benny Hinn. Para liberar uma unção de serviço sobre a pessoa. Eu só conheço uma pessoa aqui no Brasil que tem manto de transferência. Só uma. Só ela que eu conheço. Agora aqui vem um ponto importante. A unção é transferível e essa transferência é feita gratuitamente por Deus. Não é o ministro que condiciona essa transferência. O ministro pode pensar, eu vou orar para você e transferir o poder sobre você. Poder é uma coisa, unção é outra. E é aqui que vem o ponto crucial. O poder ele toca seu corpo, a unção já é diferente. Uma vez mais voltando à explicação. A unção ela produz dentro de você a capacidade de tocar pessoas, por exemplo. Quando a unção vem sobre o seu corpo, você não sente poder.
Se você está sentindo demais, eu quero lhe dizer com muita propriedade, a probabilidade de você não ser ungido é muito alta. A pessoa, quando recebe a unção de Deus, ela percebe o poder no ambiente, mas não é o poder que toca ela. Todas as pessoas vão ser tocadas, ela não. O ungido não vai ser tocado. A não ser quando ele chegar a níveis mais altos, aí o Senhor Deus vai tocá-lo. O ungido só é tocado quando ele chega na terceira dimensão. Aí ele é tocado. Se ele não chegar pelo menos nas frações da terceira dimensão, ele não vai ser tocado, não tem conversa. A não ser uma exceção que Deus o queira tocar, mas na regra não. Absolutamente não. Para você ter uma noção como é que as coisas funcionam, a unção de Deus, quando ela vem sobre o corpo do ser humano, ela habilita o ser humano a abençoar pessoas. A unção vem sobre o seu corpo, ela tem o poder de atrair o poder de Deus. Quando ela tem o poder de atrair o poder de Deus sobre você, você tem agora a condição de ministrar pessoas. Só que não confunda, querido, ser ungido com poder e ser ungido com o Espírito Santo. Receber a unção de Deus ou receber o poder de Deus. Preste atenção. Se o poder de Deus for confiado a você, todas as vezes que Deus quiser operar através de você, ministrações de poder vão acontecer. Por exemplo, dons vão se manifestar, dons é poder. Profecias vão se manifestar, profecias é poder. Curas vão se manifestar, curas é poder, mas nada disso é unção. Você vai tocar pessoas e pessoas individualmente vão ser tocadas. Não vai produzir atmosfera, porque a atmosfera é produzida pela unção e não pelo poder. A unção tem poder de produzir atmosfera, o poder não tem poder de produzir uma atmosfera. A pessoa, quando ela é ungida, ela tem poder de resistir incredulidade. A pessoa, quando ela é ungida, ela tem poder de bloquear, literalmente, a incredulidade. A pessoa, quando ela é ungida, ela tem poder de modificar o ambiente, a atmosfera e a terra. A pessoa, quando ela é ungida, ela tem poder de mexer no natural. Quando eu digo isso, alterar, cancelar calor, produzir chuva, paralisar a chuva, fazer terra se tornar frutífera de novo. É diferente. A pessoa, quando ela é ungida de verdade, ela chega dentro de um culto, não interessa se a pessoa que ela está ministrando ela é sensível ou se ela não é sensível. Quer ver uma coisa? Ainda estou falando do chamado, não cheguei no escolhido ainda. Estou agora explicando um pouco sobre o poder e agora estou falando um pouco sobre a unção. A pessoa, quando ela é ungida com o Espírito Santo, as coisas mudam completamente de figura. Você quer ver uma coisa? Jesus, ele diz, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Primeiro desce o Espírito Santo, depois vem o poder. Ok? Jesus, ele confia aos discípulos poder para expulsar demônios. Primeiro, põe uma coisa no seu coração, Jesus primeiro deu aos discípulos poder para expulsar demônios e curar as pessoas. O poder, ele chega primeiro. A unção, ela chega depois. O poder, ele é passageiro. A unção é treinamento e depois permanente. A primeira coisa que acontece na vida do cristão é receber poder. E Deus vai colocar sobre o seu corpo e vai ver o que você vai fazer com aquilo. Se você fizer besteira, o poder vai embora. Eu lembro que tinha pessoas que chegavam perto da gente aqui e Deus começava a usá-las. Depois elas vinham embora e falavam, pastor, mas que chatice, parece um balão. Eu saio daqui, vou esvaziando, quando eu chego dentro de casa, daqui uns 3, 4 dias dentro da minha cidade, acabou. Eu tenho que voltar para encher de novo. Por quê? Porque a pessoa não foi ungida, ela recebeu poder sobre o corpo dela. E o poder é transferível. Se você chegar perto de uma pessoa ungida, não uma pessoa que pensa ser ungida, uma pessoa ungida de verdade, o que está sobre o corpo dela vai ser transferido sobre o seu sem ela nem precisar falar nada. Só de você estar perto dela, você já vai receber algo. E você já vai ministrar com o poder. Se você quer o poder, você vai ficar com o poder. Vai estar sobre o seu corpo. Agora, a unção não. Ninguém é ungido sem processo. Ninguém pode ser ungido sem processo. Ninguém. As pessoas falam da transferência de Eliseu e de Elias, e de Elias e de Eliseu, mas ninguém fala que Elias produziu 14 mil discípulos. E um dos discípulos que destacaram na frente dos 14 mil foi Eliseu. Eliseu desenvolveu um método de dar água ao seu mestre, com cântaros, um cinto de cântaros. Enquanto todas as pessoas não tinham coragem de fazer isso, ele dava um passo na frente dos 13 mil, dizia, dos quase 14 mil, dizia, meu mestre, queres águas para banhar os seus pés? Queres águas para beber? Você consegue entender?
completamente diferente dos demais. Pastor Benihim, ele ministra sobre isso. E o que o pastor Benihim está ensinando é o mesmo que Jesus disse. Kathryn Kuhlman está ensinando é o mesmo que Jesus disse. Não existe uma pessoa ungida sem o preço. Preço e processo é a mesma coisa. Preço e processo é a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Não tem o que discutir. Se você quer entender o preço, vai ter que entender o processo. Se você quer entender o processo, vai ter que entender o preço. O preço é o processo que você passa. Isso é o que tanto Kathryn Kuhlman disse, o famigerado preço. Quer ver o processo de ter que ficar dentro de um quarto 12 horas? Isso é um processo. É difícil. Você tem que passar. Não tem conversa. Intencionando ele, não o que ele pode fazer por você. Ou seja, durante muitos anos, e principalmente no começo, por ignorância, por eu não saber, eu buscava o poder de Deus, sem saber que eu deveria buscar Ele, a realidade dele. Deus me deu o poder dele. Deus me ungiu. E hoje o que eu mais tenho pedido a Ele todos os dias é que eu quero a pessoa e a realidade dele. Sabe por quê? Porque uma pessoa ungida não tem Deus real para ela. Você consegue entender? Existe uma diferença da pessoa ser ungida, existe uma diferença da pessoa ter poder, e existe uma diferença da pessoa ter realidade. A pessoa pode ter poder, ser visitada por Deus. A pessoa pode ser ungida sem ter a realidade de Deus. E a pessoa pode ter a realidade de Deus, ser ungida e carregar o poder de Deus com ela. Como eu nasci para ensinar a realidade de Deus, e como eu nasci para destrinchar as coisas e trazer os detalhes das circunstâncias para que esses detalhes sejam ensinados, Deus me deixou viver independentemente as 3 fases. Hoje eu estou vivendo a fase da realidade. Já vivi a fase do poder, tenho vivido a fase da unção e estou vivendo hoje a fase da realidade. Para poder ter a oportunidade de viver os 3 juntos. Que assim Ele o queira. Ou seja, voltando onde nós estávamos, quando se trata agora da realidade da condição da unção, a pessoa ungida ela tem poder de chegar dentro de um ambiente e produzir atmosfera. Ela tem poder de produzir atmosfera e atrair Jesus para dentro dessa atmosfera. Eu não estou dizendo de presença, sentir um calorzinho, uma eletricidade no meu... Gente, isso aí é baixo demais para uma pessoa ungida. Isso é pequeno demais para quem é ungido, muito pequeno. Você pega uma pessoa ungida, você leva ela dentro de um lugar onde ninguém conhece ela. As mesmas coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus a ungiu. Deus literalmente a ungiu. Se ela orar para uma pessoa que é sensível, para uma pessoa que não é sensível, a pessoa vai receber do mesmo jeito. E as pessoas que têm ministrado hoje, que têm recebido poder, ou que estão ministrando debaixo de uma unção parcial, querida, a unção parcial, estão ministrando debaixo de uma unção parcial, elas não conseguem ministrar pessoas que não são sensíveis. Por quê? Porque não são ungidas permanentemente. A pessoa que tem a unção permanente, ela consegue orar para uma pessoa que não é sensível, e a pessoa que não é sensível, ela recebe de Deus. Ela tem o poder de destravar pessoas, a pessoa que tem a unção permanente. A pessoa que tem a unção permanente tem o poder de destravar pessoas, tem o poder de ativar pessoas, tem o poder de literalmente pegar uma pessoa que não é sensível e fazê-la se tornar sensível. A pessoa que tem a unção permanente, ela tem a condição de gerar isso dentro das demais. Se a pessoa que tem uma pessoa com unção parcial não tem condição de receber manto de transferência. Agora, uma pessoa com unção permanente tem a liberação de Deus e a estrutura para receber a unção permanente. Por quê? Deus não unge picareta, Deus não unge sem vergonha, Deus não unge pessoas que não têm caráter, Deus não unge pessoas que não praticam justiça. Deus não vai ungir uma pessoa que pratica justiça. Se você está esperando que Deus vai ungir você e você não quer praticar justiça, esquece. Deus não vai ungir você. Absolutamente Ele não vai ungir você. Você não vai chegar a unção permanente nunca. Deus não vai dar uma bazuca na mão de uma criança inconsequente. Deus não vai dar do mesmo poder que Ele opera nas mãos de uma pessoa arrogante, prepotente, egoísta, egocêntrica. Jamais. Sem justiça, sem unção permanente. Absolutamente. Absolutamente. A grande maioria dos ministros que foram ungidos hoje permanentemente vieram de uma transferência do pastor Benihim. A grande maioria deles. Os que estão hoje na mídia vieram tudo do Benihim.
André Bissoni, um moço negro da África, que eu não lembro o nome dele, o profeta da África que faz chover, Benny Hinn. O outro moço lá da África, Ocla, não sei lá o nome do rapaz também, Benny Hinn. O Avivamento de Bogotá, nosso querido Ricardo, Benny Hinn. Cláudio Freison, Benny Hinn. Todo mundo, Benny Hinn. Consegue entender? Todos eles eram de uma transferência de Benny Hinn. Por quê? Porque Benny tem um manto de transferência. Ele tem uma unção permanente. E ele acessa a terceira dimensão porque ele é um escolhido. Deus o escolheu. Por isso ele acessa a terceira dimensão. Bom, chegando ainda agora no chamado, uma pessoa chamada, oh aleluia, ela transita da segunda dimensão à terceira dimensão. Desculpa, da primeira dimensão para a segunda dimensão. Uma pessoa escolhida, ela transita sempre da segunda dimensão para a terceira dimensão. A terceira dimensão tem muitas coisas para que aconteça, para que ela consiga chegar na terceira dimensão. Agora, uma pessoa chamada, quando ela chega do 5º nível ao 7º, que o Senhor Deus pode ungir-la permanentemente do 5º ao 7º nível, quando ela é ungida permanentemente, as coisas mudam de figura. Ela já não tem mais volta. Ela não vai conseguir abandonar mais o Senhor. Ela não vai conseguir, depois que ela é ungida permanentemente, ela já não consegue mais, de forma alguma. Ela já tem um nível de compromisso muito forte. Ela já tem um nível de envolvimento com Deus e tem produzido coisas a Deus. Agora entenda, quando você é ungido permanentemente, não tem conversa. A unção vai ficar o dia todo não te perturbando, mas te movendo, forçando você a fazer alguma coisa. Você já não vai conseguir comer direito, dormir direito, você já não vai conseguir fazer um bocado de coisa porque você sabe que você tem que fazer alguma coisa para Deus. Você tem que produzir alguma coisa para o reino dele, você já não consegue ficar estacionado mais. Você já não vai precisar de que alguém fique cutucando você para que você cresça. Você já não vai precisar mais de alguém que fique falando com você, vamos, toma um jeito, se posiciona. Não tem isso para quem foi ungido. Para quem foi ungido, você tem isso forçando você a se posicionar todos os dias. Você já começa a ser convidado sempre ao isolamento, a se trancar, a fazer algo em prol de Deus. Isso sempre. Absolutamente sempre. Pastor, qual a diferença da unção permanente e da unção parcial? Vamos lá. Eu estou falando de níveis altos, não estou falando de níveis baixos. Se você tem o 5º nível de unção da primeira dimensão, você já consegue transferir isso para as pessoas. Você só pode transferir do que você tem para trás. Só que a primeira dimensão não tem unção parcial. Não existe unção parcial na primeira dimensão. A unção parcial passa a existir na segunda dimensão. Na primeira dimensão não existe unção parcial. Na segunda dimensão já existe a unção parcial, que é a unção de treinamento. Que treinamento que é esse? A unção parcial vai para o seu corpo para te treinar, para que você receba a unção permanente. Você já vai entender. Se a pessoa está na segunda dimensão, no primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, ela não pode transferir a unção parcial para ninguém, porque ela não tem unção permanente. Você só libera a unção parcial sobre uma pessoa se você tiver unção permanente. Caso contrário, esquece. Não tente mudar as coisas, não tente inventar circunstâncias que não existem. É necessário que você compreenda isso com todas as letras. Segunda coisa crucial e necessária que você precisa entender. Quando uma pessoa que tem verdadeiramente, não é que ela acha que tem, não. Que ela imagina que tem a unção permanente, não. Uma pessoa que verdadeiramente tem a unção permanente, dela vai fluir unções menores e também, e principalmente, a unção parcial. Vai existir uma transferência da parte do próprio Deus para o espírito da pessoa que está junto dela. Uma unção parcial. Ou seja, quando a unção parcial vem sobre o seu corpo, você começa a operar praticamente do mesmo jeito que a unção permanente. Aí é quando as pessoas ficam absurdamente equivocadas, gente. Absurdamente equivocadas, porque elas começam a operar do mesmo jeito que uma pessoa que tem unção permanente. Praticamente do mesmo jeito. Qual a diferença? Quem tem a unção permanente, a unção brilha sobre ela o dia todo. Quem não tem a unção permanente, a unção não brilha o dia todo. Ela brilha fortemente em momentos específicos, ou seja, ela tem que estar num culto, ela tem que estar numa reunião com alguém. Ela não consegue estar andando normal, sem sentir nada no corpo dela, no meio da rua, parar só com uma pessoa e orar por ela. Ela não vai conseguir, por exemplo, chegar no meio da rua. Ela está andando, chega no meio da rua, vê uma pessoa andando de muleta e ela ora por aquela pessoa é curada. O que eu estou dizendo de ser curado, querido, não é de uma dorzinha na perna. Estou dizendo da pessoa realmente não ter joelho, você colocar as mãos sobre ela e o poder criativo chegar dentro dela. Entende? De você chegar perto de um terreiro de macumba e algo envolver seu corpo com muito poder, muito rápido.
Você consegue entender? Vai precisar existir uma circunstância espiritual para que essa unção permanente brilhe. Desculpa, parcial brilhe, para que ela funcione. Ela tem que ser, ela ativa no momento específico. Ela não permanece ativada. Consegue entender? Ou seja, você vai precisar estar dentro de um momento na presença de Deus para que as palavras de sabedoria venham sobre você. A pessoa que tem a unção permanente, todas as vezes que ela abre a boca, vai sair sabedoria. Não interessa onde ela esteja. Porque a unção está sobre ela continuamente. A unção verte sobre ela continuamente. Você entende? A pessoa que tem a unção parcial, ela vai ter que estar no envolvimento. O poder vai ter que se manifestar naquele lugar para que essa unção se manifeste. A presença, alguma coisa espiritual da parte de Deus vai ter que se mover naquele ambiente para que a unção parcial se manifeste. Por exemplo, a unção de Deus manifesta o poder manifesta a presença. Como você tem a unção parcial, vai ter que ser gerado a presença ou o poder para que essa unção se ative. Aí você usufrui do poder local, aí você usufrui da presença local por causa da unção parcial. Porque é essa unção que vai fazer você ter direito de usar o poder e de usufruir da presença. É importante que você guarde isso. Agora vem o ponto crucial. Pastor, o que eu faço para permanecer com a unção parcial? E o que eu faço para que a unção parcial se transforme em unção permanente? Fácil. Muito simples. Você recebe a unção parcial, trate de cuidar dela. Se você não cuidar dela, ela vai embora. Ela vai voltar para de quem ela saiu. Ela vai voltar para o ministro. E se Deus quiser confiar, como é que chama? Buscar ela e trazer ele para si mesmo, ele também faz. Ele pode confiscar essa unção se ele quiser. Por exemplo, você recebe a unção parcial de um ministro que te liberou a permanente. De um ministro que tem a permanente liberou sobre você a parcial. Ela vai ficar sobre o seu corpo. Você vai orar por pessoas, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão cair pelo poder de Deus, N coisas vão acontecer. Você vai ter a oportunidade de entender o que eu estou te dizendo, de não sentir nada e pessoas virarem até o olho perto de você. De pessoas serem completamente tocadas e você não sentir quase nada dentro do seu corpo. Eu acho impressionante pessoas dizerem que estão sentindo demais e operando pouco. Por quê? Porque estão na parcial. Se você sente muito e ora por pessoas e pessoas também sentem, você está operando na parcial, você não está operando na permanente. Permanente, você não sente nada. E Deus produz muito. Essa é a grande diferença. A parcial é mesclada com o poder, queridos. Como você ainda está numa fase de treinamento para chegar na permanente, você vai sentir o poder de Deus mesclado com a unção. O poder de Deus vai tocar seu corpo, enquanto a unção de Deus vai fazer com que esse poder que toca o seu corpo também toque o corpo de pessoas. O poder que está vindo sobre aquele ambiente está tocando o seu corpo, está tocando o corpo de pessoas. Por quê? Porque você está debaixo do poder e debaixo da unção. Você não está debaixo só da unção. Entende? Aí vem o ponto crucial. O desenvolvimento não é poder e unção. O desenvolvimento é unção. Gerando poder para tocar pessoas, não para tocar você. Isso é muito importante que você entenda essa diferença. Outra coisa importantíssima. Nesse começo, quando a pessoa está com unção parcial, ela fica debaixo do poder, fica debaixo da unção. Então ela se confunde. Tanto que às vezes ela sente muito e quer que a outra pessoa sente muito, e a outra pessoa não sente muito, ela fica frustrada, porque a outra pessoa não sente muito. Por quê? Porque ela está querendo transferir o poder que está no corpo dela para o corpo das pessoas. Ela não está usando o veículo, unção, para fazer com que as pessoas sejam tocadas. Entende? A unção, querido, é a estrutura espiritual que Deus estabeleceu para coligar, unir e fundir o Filho dele com ele. Ou seja, Deus quer tocar alguém. O que ele faz? Ele unge uma pessoa, para que aquele alguém seja tocado por essa pessoa ungida. Só que essa pessoa ungida está completamente ligada, coligada e fundida, unicidada com o próprio Deus. Para Deus tocar aquela terceira pessoa, ele unge uma pessoa. Quando ele unge essa pessoa, ambos se tornam um. Agora ele toca a pessoa que ele quer, ou seja, Deus precisa tocar alguém. O que eu faço? Eu pego um corpo, faço esse corpo ser o que eu sou, como Deus, e agora vou lá e toco a pessoa que eu quero. Isso é unção. Unção é fazer que um ser humano se torne estruturalmente, preste atenção para você não falar que isso aqui é heresia, estruturalmente Deus. Para que a terceira pessoa seja tocada do jeito que Deus quer e através de Deus. Por isso que uma pessoa ungida pode operar como Deus.
aqui na terra. Por isso Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Pastor, esse poder que ele foi ungido é para tocar ele? Esse poder é para manifestar as operações físicas. A unção toca o invisível. O poder toca o visível. Simples. Só que ambos produzem resultados do mesmo jeito impactantes. Eu posso ser ungido e estar ministrando aqui e não está acontecendo nada no culto. Mas está movendo o mundo espiritual, está trazendo libertação para as pessoas, está movendo a cidade inteira. Entende? Enquanto o poder vai fazer essa reação física, visual, tangível para todo mundo. Agora que você está com unção parcial, o que acontece? A unção parcial, ela vai começar a forçar você a mudar de vida. Ela vai ser a estrutura necessária que você precisa para você chegar à unção permanente. A unção parcial sobre o seu corpo vai te convidar a parar de fazer coisas erradas, vai te convidar a parar de comer besteira. Você vai começar a prestar atenção que você vai ser convidado a partir do momento que você recebe a unção parcial, essa ativação parcial que você recebe, você vai ser convidado a parar de comer besteira. Você vai escutar o Espírito Santo mandar você parar de comer fritura, vai mandar você parar de comer açúcar, que é alimento para câncer. Vai mandar você parar de comer um bocado de coisas. Ele vai mandar você parar de fazer piadinhas. Ele vai mandar você parar de fazer um bocado de coisas. Por quê? Porque a unção parcial está sobre o seu corpo. Pastor, como é que eu sei que é ela mesmo a parcial? Pode ter certeza absoluta que você vai ver o Espírito Santo te convidar a parar de fazer essas coisas todas. Parar de ser o bobinho, o alegrezinho da turma. Parar de você de ficar cobiçando mulheres. Parar de ficar perdendo tempo com o Facebook. Parar de ficar perdendo tempo com um bocado de coisa. Você vai começar a ver ele convidar você a um isolamento. Por quê? Porque ele quer ungir você com uma unção permanente. O desejo de Deus é que as pessoas sejam ungidas com unção permanente, porém tem os métodos e os procedimentos dele para que isso aconteça. Então, a unção permanente, ela só vai chegar depois que a unção parcial trabalhar dentro de você e rasgar você e remover dentro de você o que precisa. E Deus não pode dar unção permanente para quem não tem caráter. O que acontece? Nesse período, a pessoa ela começa a ser treinada, ela começa a remover de dentro dela o lixo, a sujeira, e ser convidada a isso. Só que a diferença é que agora ela tem estrutura para conquistar e conseguir. Ela consegue. Porque a unção de Deus capacita o homem a fazer coisas sobrenaturais, fazer coisas que um homem natural não faz. Você vai ver que uma pessoa vai conseguir ficar trancada 6, 7, 8, 10 horas dentro de um quarto, tranquilamente. Se ela estiver debaixo do poder. Agora, se ela estiver debaixo da unção, ela vai ganhar a certeza de Deus e a capacidade, no meio do sofrimento, de permanecer lá dentro. Pastor, e agora? Faz algum tempo que a unção está dentro de mim, eu tenho cuidado dela. Ou seja, eu tenho praticado justiça, que é literalmente a estrutura e o caminho para transformar a unção parcial em unção permanente. Eu tenho parado de viver aqueles errinhos de caráter bobos. Eu tenho ganhado estabilidade no meu espírito. Não grito com a minha esposa mais, não sou raivoso mais como eu era antes. Muitas coisas mudaram dentro de mim. Eu tenho feito o possível para fazer o que é certo. Quando essas coisas começam a acontecer, você já começa a ver que a pessoa ela começa a mudar de verdade. Todo mundo vê que ela mudou. Por quê? Porque a unção parcial está sendo um instrumento de Deus para poder ungir aquela pessoa. Pastor, o que é, afinal de contas, a unção parcial? A unção parcial é a unção do ministro que tem a unção permanente que agora está operando na sua vida. Você está operando com a unção do rapaz ou da moça. Essa unção é sua. Por isso ela é parcial. É uma unção primária, ela é parcial, ela está sobre você para te treinar, para você receber a sua. Depois que você passa esse período cumprindo o que é justo, cumprindo o que é reto, praticando justiça de verdade, chega um momento que Deus escolhe. Pastor, que momento é esse? Não sei, Ele que escolhe. Pastor, quanto que Ele define isso? Ele escolhe. Pode demorar 5 meses, como pode demorar 5 anos. É Ele quem escolhe quando Ele vai te ungir permanentemente. E nessas horas dá vontade de dar um jeito no Benihim, que o Benihim fala, quando que você sabe que a unção chegou? Eu sei porque eu sei porque eu sei. Você vai saber que a unção permanente chegou. Você vai ver que você vai se tornar um instrumento tangível de Deus. Você vai ver que vai existir uma realidade completa de Deus. E você vai ver que as suas palavras vão começar a ter poder. Antes você orava 30 minutos para algo acontecer, hoje você dá 2 decretos e as coisas acontecem. Antes você falava um bando de coisas e não acontecia nada. Hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque até nas suas brincadeiras produz. Se você brincar com cuidado, você não bater um carro, hein? A pessoa vai e bate o carro. Pelo porquê você falou. Agora é um ungido falando. Diferente.
Quando o ungido fala, as coisas mudam. Quando Deus te unge permanentemente, você se torna um perigo. Você se torna uma pessoa completamente perigosa de se relacionar. Se uma pessoa se relacionar com você e não cuidar bem de você, ela vai se machucar. Se uma pessoa se relacionar com você que é ungido permanentemente, e às vezes até no parcial Deus faz isso, mas a regra no ungido permanentemente que Ele faz. Pessoas vão tentar lutar contra você e vão morrer. Pessoas vão tentar fazer coisas contra você e vão morrer. Bruxos vão fazer feitiçaria contra você e vai morrer. Dentro de Teresina, antes de sair de Teresina, a maior bruxa de Teresina foi fazer feitiçaria pra mim. E saiu na primeira página do jornal que ele tinha morrido. Vieram pessoas da Bahia toda, bruxada toda, macumbaiada toda, macumbeiro de tudo quanto é lado lá visitar o homem. Que ele tinha morrido. Causa da morte, ninguém sabe, nem como, nem de que jeito que ele morreu. Ele só tá morto. Durante 3 dias eu senti a influência de algo vindo contra a minha vida. Tudo que eu fiz foi só resistir àquilo. Mas nada. Logo em sequência, as meninas do ministério chegaram, pastor, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu. Que pena que ele não teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Não, ele não quis Jesus, é diferente. Aleluia, Jesus. Te dou louvor. Você vai começar a prestar atenção que até as pessoas da sua família vão ter que tomar cuidado para se relacionar com você. Que agora você é completamente diferente de todos. Você é uma pessoa que é diferente das demais. Você agora é ungido. As suas atitudes têm que tomar muito cuidado. Você tem que tomar cuidado com elas. Para você não machucar as pessoas que estão ao seu redor. Inclusive seus filhos, sua esposa. Se você começar a dar mais atenção para os seus filhos do que para sua esposa, agora que você é ungido permanentemente, tenha certeza de uma coisa, Deus vai levar sua esposa ou vai levar seus filhos. Pastor, isso é heresia. Pessoas que não conhecem a unção de Deus, não conhecem o relacionamento com Deus, pode falar o que vocês quiserem. Você só pode falar o que você tem. E só pode falar de caminhos que você andou dentro deles. Não fica contando o caminho dos outros. Não fica falando coisas que você só ouviu da boca dos outros. Vive para você poder falar. Para você falar que isso aqui é heresia, você tem que viver o que eu vivi. Tem que viver o que os homens de Deus viveram para você poder falar. Você não pode falar de nada. O que mais me entristece hoje são pessoas que querem dar opiniões ou falar de coisas que não sabem. Quer falar de um Espírito Santo que não conhecem. Quer falar de uma unção que nem sabem do que estão falando. Nem tem consciência do que falam. Agora que você é ungido, não vai ter mais conversa. Se você amar mais sua esposa do que a Deus, você vai ficar sem sua esposa. Se a sua esposa começar a resistir seu ministério, Deus leva ela. Se a sua esposa começar a lutar contra você e não querer mais que você viva o que Deus tem, ela vai morrer. É bom que você ore ao Senhor Deus, que tenha misericórdia dela e converse com ela. A unção ela é inteligente e perigosa. Você se torna um ser completamente perigoso. Um simples homem te atendendo mal dentro de um estabelecimento faz com que a vida dele seja alterada. Eu fui dentro de uma loja dentro de Teresina, Piauí, vi um carro. O rapaz, e eu não fui mal vestido. Ele me menosprezou como se eu não tivesse condição de comprar aquele carro. O último dia que eu saí de Teresina, ainda com chuva, louvado seja Deus, até o último dia onde eu fiquei lá choveu. No último dia que eu saí de lá, passou 3 meses, queridos, desde o dia que eu fui lá ver aquele carro. É uma promessa que o Senhor Deus quer para o ministério. O último dia, eu fui lá, passou daquele dia, eu comecei a reparar que começou a diminuir os carros. Ele era a única loja de carros bons da cidade. Bons que eu digo assim, são carros caros. Carros de alto valor. Tinha carro lá de 200 mil, 300 mil reais. Às vezes até quase 400 mil reais lá dentro. Era teoricamente uma das melhores ou a melhor loja da cidade. Não estou dizendo que Deus me prometeu um carro desse valor, mas é um carro bom para o ministério. Dentro dessa circunstância, os carros começaram a minguar. O último dia que eu saí de lá, a empresa tinha fechado. Isso porque ele me tratou mal. As pessoas passam a não te entender muito. As pessoas começam a ser oprimidas ao chegar ao seu redor. As pessoas passam a orar por você e sentem pesos horríveis e terríveis por orar por você. E tem um lado bom e um lado ruim da unção. Todas as pessoas querem unção porque pensam que a unção vai gerar poder. Só isso. E deixam de esquecer o que realmente a unção produz. Para nós fecharmos agora a segunda dimensão e terceira dimensão e falarmos um pouco sobre o escolhido, que eu acabei parando. Eu quero falar também sobre o peso da unção e sobre sabedoria e chegar onde Deus quer aqui. Dentro disso tudo que nós falamos, o chamado chega até o 7º nível de unção, que é a unção permanente.
Não tem conversa. É altíssimo. E chega onde eu acabei de dizer aqui. Isso é para os chamados. Uau. A pessoa chamada também vai experimentar o que eu estou dizendo a vocês aqui. Existe o lado B, que o lado que faz bem da unção, não o lado bom da unção. A pessoa ungida vai sentir pressões terríveis sobre o corpo dela. Ela vai sentir dores horríveis. Eu não digo de dor corpórea somente, não. Eu digo de pressões. Pressões e peso. A cobrança do mundo espiritual sobre o seu corpo é muito alta. Muito foi dado, mas também muito vai ser cobrado. E muito vai ser cobrado porque muito lhe foi confiado. Vão existir dias que as pressões vão ser tão grandes que você vai pedir a morte. Não vai ser uma, nem duas, nem três, não. Esqueceu de Elias? Você vai pedir a morte de tanta pressão que você vai sentir sobre você. Pastor, Elias pediu a morte por causa do papelzinho, do avisozinho da rainha de Jezabel. Deixa eu te entregar uma revelação que o Senhor Deus me disse, que vai te ajudar a entender um pouco sobre o ungido, o lado dele de fora, o lado interno dele, por trás dos bastidores. A pessoa ungida nem sempre é tudo que você imagina. Uma pessoa ungida nem sempre vai andar em carros bons, viver em coisas boas. Como disse Paulo, não vai ter morada fixa. Pelo contrário, vai estar disposta e disponível a Deus para o que tiver que ser feito. Elias estava dentro da caverna. E o Senhor Deus fala, se você não se levantar, eu tenho pelo menos 7.000 que não se curvaram. Só que por que Deus foi atrás dele? Se ele já tem 7.000 que não se curvaram, por que Deus não foi atrás dos outros 7.000 vendo que Elias não queria? Se todos fossem iguais, por que Deus não foi atrás dos demais? Porque Elias estava sentindo naquela caverna, queridos. Era o peso da responsabilidade. Ele ser o único a quem Deus podia contar. O peso da responsabilidade para fazer aquilo tinha que ser ele. Tinham 7.000 que não se curvaram. Mas ele era ungido. E os demais. A responsabilidade do que ele recebeu fez com que ele fosse responsável por aquela circunstância. E o peso de ter de ser ele para fazer aquilo foi tão alto que ele começou a pedir a morte. Estava cansado. Quando ele se alimentou do céu de novo, ele teve força para andar 40 dias e 40 noites. Ele teve força para exercer o propósito dele e o ministério dele. Quero que você entenda que as pressões que vêm sobre pessoas ungidas são muito altas. Às vezes você quer, mas não sabe nem o que você está pedindo. Pessoas vêm com a tua glória. Um padre pediu isso. Deus arrancou até o telhado da casa dele com o poder dele. A glória de Deus entrou dentro do lugar, foi tão forte que o telhado físico saiu da casa. Ele tomou um impacto do poder tão grande que foi parar na UTI. Ele só não morreu porque Deus não quis. E o padre ainda falava, cuidado quando pedir para que Deus te visite em glória. É muito forte, queridos. As pressões que nós sentimos são tão fortes. Eu já cheguei a ficar sem ar. Completamente sem ar, achando que eu ia morrer sem ar. De tão forte que foi. Queridos, eu já senti a diferença de alargamento de vaso, ou seja, aumento para a nova porção. Às vezes, suponhamos que você é um vaso que tem 20 ml, e Deus quer fazer você ficar com 20 ml, ele põe uma pressão mais forte dentro de você, ele dilata você e agora você suporta 40 ml. Essas pressões para dilatação eu já experimentei várias vezes. A angústia é altíssima, a dor é altíssima, a pressão é altíssima, a tristeza, aquela sensação ruim é altíssima que você sente que você está dilatando. Não é tão fácil assim. Agora, eu já experimentei frações da crucificação de Jesus, como diz Paulo. Eu quero sentir a dor da sua crucificação. Paulo era ungido, só ungido para pedir isso. Quem não é ungido não quer dor. A pessoa que é ungida, ela tem acesso à intimidade. E ela pode experimentar o que está dentro do coração de Deus. Na maioria das vezes é a dor. Muito mais do que a alegria. As pressões que a gente sente são tão grandes. Benihim fala sobre isso, que ele sentiu no livro dele, que ele ficou uma semana sentindo isso e ele começou a orar para sair. As pressões são tão fortes, são tão grandes, que você fica angustiado, você chora. Você passa mais dor do que vida. Sua vida é mais morte do que vida. É o dia todo morrendo, sentindo dor, angústia, tristeza e aquela sensação ruim sobre o seu corpo,
aquela morte andando dentro do seu corpo, aquela angústia terrível, terrível. Louvado seja Deus por David Watson, aquele batismo de angústia contínuo, todos os dias, e ninguém te entende. Acham que você é uma pessoa que está de mau humor, triste. Pelo contrário, as pessoas não têm nem consciência. Você não consegue comer direito, você não consegue dormir direito, você não consegue fazer nada. Tanta angústia que você sente, peso, pressão. Peso vem de Satanás como cobrança, pressão vem de Deus para te extrair potencial. É muito, muito forte. Absolutamente muito, muito forte. Só que tem um detalhe, você se torna como se fosse uma ostra. As substâncias que entram dentro de você e produzem dor dentro de você faz com que você se desenvolva e cresça. Você começa a crescer poderosamente. Você aprende a se tornar dependente de Deus na marra. Você aprende a se relacionar com o Espírito Santo na marra, no meio da dor. Tem um conselho, você quer ficar dentro de um quarto para se relacionar com Deus? Arranca o colchão. Você se trancou 1, 2, 3 dias dentro de um quarto, arranca o colchão, dorme no chão. Tudo que é fácil demais não produz desenvolvimento para você. Aonde existe conforto, não existe desenvolvimento. Nós só crescemos aonde não existe conforto. Por isso que as pessoas que estão sendo ungidas ficam chateadas com Deus. Eu fui uma delas e estou deixando de ser um chateado com Deus. A pessoa é ungida, ela acha que ela tem que andar de carro bom, tem que ter boa comida, tem que ter boa casa. E esquece que ambiente de conforto não produz ambiente para desenvolvimento da unção de Deus. Não produz ambiente para desenvolvimento de intimidade. Não produz ambiente de desenvolvimento de um relacionamento profundo com Deus, querido. Não produz, absolutamente não produz. Não produz. É no meio da dor que você cresce. As minhas maiores experiências foram dentro de um quarto de 1,5 por 1,5, onde mal tinha uma cama ali dentro para ficar com Deus. Sem computador, sem internet, sem nada, eu, Bíblia e Jesus. Minhas maiores experiências foram produzidas ali. Foi ali que eu escutei Jesus falar comigo audivelmente. Hoje nós queremos um quarto, livros, vestidos de Duda Lira, me ensinaram esse troço há pouco tempo, de marca. Pelo amor de Deus, gente, tira isso da cabeça de vocês, tira essa visão artística da sua cabeça, pelo amor de Deus. Deita no chão, acorda com o corpo doendo. Pastor, tô alto sofrendo, não. Vai ser mais prazeroso, você vai querer ficar mais sentado de pé do que ficar literalmente dormindo. Que a grande maioria das pessoas que passam horas com Deus dentro do quarto é dormindo. Fecham os olhos para orar e dormem. Fiquei 8 horas com Deus, das 8 horas, 30 minutos com Deus e as outras horas dormindo. Cochilando com a Bíblia. Ninguém cochila onde está doendo. Ninguém cochila onde está ruim. Ninguém cochila onde está com problema. Ninguém faz isso. Aí sabe o que acontece? A dor que está produzindo dentro de você está produzindo dor e morte para produzir vida nas pessoas. Por isso Jesus Cristo diz: eu vou morrer, ser enterrado na terra e produzir milhões. Jesus gerou morte antes da cruz e sangue sobre o corpo dele para depois produzir vida depois da morte de cruz. Você vai se tornar literalmente uma ostra, aquela substância que vai entrar dentro de você, que vai desafiar você, vai produzir morte dentro de você, angústia dentro de você, peso e pressão, pressão dentro de você, e você também vai receber peso da parte dos espíritos da maldade, dos demônios. E isso vai produzir dentro de você pérolas. Ou seja, doeu demais para você conseguir essas pérolas. Vão nascer revelações profundas, vão nascer estruturações profundas, vão nascer níveis de unção profundos dentro de você, vão nascer estruturações e revelações muito profundas, absolutamente muito profundas. Vão nascer pérolas profundas. Era isso que Jesus disse. Não dê da sua dor a preguiçosos, para que eles destruam a sua dor, testemunho da sua dor, para que eles destruam o resultado da dor de vocês. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: não dê das pérolas que tanto doeu a vocês a porcos. Há pessoas que não se importam com nada. Há pessoas que não conseguem nem movimentar o pescoço aos céus para adorar a Deus. Porcos não conseguem levantar a cabeça para cima. Eleva os meus olhos aos montes. Os meus socorros vêm do Senhor. São pessoas que não conseguem literalmente erguer a cabeça. Pessoas que conseguem andar para cima. São pessoas que andam só para baixo. Eu não posso, não consigo. Aquela coisada toda.
São pessoas que não querem nada com ninguém, principalmente com Deus. São pessoas que não querem pagar o preço, não querem viver o processo e querem tudo de mão beijada. O porco quer ficar quieto ali só engordando, 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 comendo qualquer lixo que enfia na boca dele, mas o negócio dele é engordar. Você entende? É só isso que ele quer fazer. Não dê pérolas a porcos e nem a cães. Não dê pérolas a quem não quer nada com Deus e nem a pessoas que estão movidas por demônios. Doeu muito para isso acontecer. Dê pérolas aos filhos. Faça um colar para eles de honra. Dê pérolas aos que querem. Eles vão valorizá-las. Enquanto os porcos vão destruir as pérolas, os filhos vão fazer um colar de pérolas e mostrar a todas as pessoas aquilo que foi dor para você e entregar para as pessoas a beleza daquelas pérolas. É necessário que você entenda isso. Absolutamente necessário. Ou seja, esse lado complicado da unção existe e você precisa conhecer esse lado. Assim como as pessoas nunca te instruíram que caminhar com Cristo é viver dificuldades. Dificuldades não é passar fome, essas coisas, queridos, é passar pressões muito altas, é passar circunstâncias de angústia muito altas. As pessoas elas se encontram com Cristo hoje com a propaganda, parece das Casas Bahia. Vem pra cá que aqui Deus vai devolver seu marido, vai devolver seus filhos, vai curar você, vai te dar dinheiro, vai te dar prosperidade, é que essa besteirada toda que as pessoas ensinam. Deveriam ensinar para as pessoas a verdade, o verdadeiro evangelismo. Vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado. Agora, se você o quer, vem após ele. Agora, nós temos a terceira dimensão. Os primeiros níveis da terceira dimensão são a transição do nível de unção para níveis de glória. E aqui vem a diferença entre o chamado e o escolhido. O chamado vai a níveis altíssimos e vai trazer impacto na terra. Ele vai escrever história dentro da terra. Ele vai escrever a história dentro da região dele. E a história dele vai alcançar a terra. Agora a diferença do escolhido não. O escolhido vai pessoalmente impactar a terra. O escolhido não vai tocar a terra com a sua história. O escolhido vai impactar a terra com a sua vida. Como Paulo fez no mundo antigo inteiro. Entende? Deus o acessou porque Deus o escolheu. E agora desenvolvido, abundado em Deus no desenvolvimento, ele trouxe impacto para a terra inteira. E até o dia de hoje ele ainda continua produzindo. Agora, a pessoa escolhida ela é diferente. O tratamento com ela é diferente. Os processos são mais fortes. Só que uma pessoa chamada, ela não toca o mundo inteiro. Ela não muda uma geração. Ela influencia uma geração. Agora, uma pessoa escolhida, ela muda uma geração. Uma pessoa escolhida, ela impacta uma geração. Uma pessoa escolhida não tem como correr. Não tem como fugir. Uma pessoa escolhida, ela literalmente vai viver uma circunstância que para muitas pessoas elas não vão entender. Você pega uma pessoa que foi escolhida, ela tenta correr de Deus, ela não consegue. Ela vai para as drogas e Deus vai atrás dela. Você não entende, a pessoa parece que ela não morre. É incrível. Eu conheço um irmão meu que ele é escolhido, Deus o escolheu. Meu Deus, ele já foi para as drogas milhões de vezes, ele já tentaram matar ele, já tentaram fazer um bocado de coisa, já esfaquearam o menino, já fizeram tanta coisa, o rapaz não morre. Eu falo, meu Deus do céu, o que você tem na vida desse rapaz? Porque não é possível. É o propósito da vida dele, não tem nada de só de propósito, não. Deus o escolheu. E Deus vai lá atrás dele e fala, eu te amo, você é meu. Nenhuma das promessas morreram. Uma pessoa chamada não acontece isso. Se uma pessoa chamada não conseguir a unção permanente e fizer besteira, tchau. Ela vai abortar o filho dela e vai passar o resto da vida frustrado. Uma pessoa chamada, se ela não quiser mais nada, tudo bem. É como uma pessoa que pega o filho e mata e vai ficar chorando pelo filho pro resto da vida. Você não vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer, mas também vai passar o resto da sua vida com remorso, sem se sentir realizado, se sentindo fútil pro resto da vida. Você que escolhe. Não, uma pessoa escolhida não tem conversa. Deus vai atrás dela e força a barra até conseguir o que Ele quer. Eu me lembro de um dia que eu tentei tampar os meus ouvidos. Falei, Deus, eu não quero te escutar. Eu escutei a voz dele falar dentro de mim e como se fosse ele espírito. Sair das minhas costas, entrar dentro do meu peito, sair na minha frente, parar com o rosto dele na minha cara e falar, não tem como você correr de mim.
Não tem como você fingir que você não me escuta. Não tem como, rapaz. Falei, tá ok, me perdoa e me desculpa. Me diga o que eu faço. Não se torna escravo dele. Você se torna um filho que se escravizou por escolha. E eu escolhi isso. Você consegue entender? Ele não morre. Ele faz um bando de coisa de errado e Deus continua no pé dele. Deus continua dizendo para ele, é impressionante. Aí você vê a graça se mover com muita força. E você vê que a graça para os escolhidos ainda é mais extensa. Até o dia que ele ficar vivo, Deus ainda vai continuar insistindo nele. Você sabe que ele tem pouca força e precisa de ajuda. A pessoa escolhida, ela é diferente. Ela não é notada que ela é diferente. Ela é diferente e acabou. Com ela o negócio é diferente. O tratamento que Deus tem com ela é diferente. Deus ama a todos do mesmo jeito. Mas Deus se move na vida dessa pessoa de uma forma diferente. Quer ver uma coisa? Eu vou dar uma visão de Benihim. Todo mundo viu Benihim em cima de um trem. E vinha um poder e assentava em cima de Benihim. O trem andava muito rápido. Muitas pessoas tentavam acompanhar o Benny na visão que o Jim Pointer teve. Acho que foi o Jim Pointer que teve. E eles se assentavam junto com o Benny. Muitos conseguiam andar um longo período com o Benihim, mas não conseguiam ficar em cima do trem. Por quê? Porque aquele poder veio sobre o Benny, não veio sobre os demais. E os demais, com o tempo, a velocidade estava tão grande que eles iam sendo arremessados e iam caindo do trem. Aí Jim Pointer disse para ele, Benny, muitos vão tentar te acompanhar, mas não vão conseguir, porque Deus te escolheu. Entende? A pessoa escolhida, ela transita do nível da segunda dimensão, ela transita do quarto nível para frente até a terceira dimensão. E pode chegar, pode, significa que vai, significa que pode chegar. E o preço é inacreditavelmente mais alto do que para um chamado. E é cobrado e dói, meu amigo, não é fácil não, para ele chegar a nível de glória. Deus sempre vai o convidando. Por exemplo, uma pessoa escolhida vai ser convidada. Ela vai experimentar níveis de glória. Frações para o convidar. E vai ser guiada até lá. E é tempo dos escolhidos dessa geração descobrirem que é possível chegar a níveis de glória. É tempo dos escolhidos dessa geração entenderem que eles não precisam só chegar no início dos níveis de glória, mas chegar aos níveis altíssimos de glória, os níveis máximos de operação de nível de glória. É tempo, é absolutamente tempo disso. Você que Deus te escolheu, em nome de Jesus Cristo, não desiste porque tem mais. Não desiste em nome de Jesus o Cristo porque tem mais. Pelo amor que você tiver na pessoa bendita de Jesus Cristo tem mais. Você que é chamado do mesmo jeito, vai até o limite máximo em nome de Jesus. Custe o que custar. Custe o que custar. Em nome de Jesus Cristo, custe o que custar. Aleluia. Te dou louvor, querido Jesus. Agora, dentro da terceira dimensão, nós temos os níveis mais altos. Nós temos mais 7 níveis. E esses níveis são de impacto geracional. São de impacto mundial, são de impacto continental, são de impacto da terra. Uma pessoa que trabalha e ela é escolhida, ela chega nesses níveis, queridos, não tem como, aonde ela chega, produz muito poder, mas muito poder mesmo. Quem crê recebe, quem não crê recebe, ateu recebe, quem não é ateu recebe, não interessa quem seja, ela produz muito poder sobre o ambiente ela está. A unção está tão forte sobre ela que ela transita nas 3 condições. Funde-se as naturezas. Ela experimenta as 3 manifestações do poder de Deus. O poder elétrico, o poder de fogo e o poder de ondas. O poder de onda é o mais forte. O poder de onda só opera quem é escolhido. A eletricidade e o fogo, o chamado vai usufruir dela. Não tem conversa. As pessoas que são chamadas vão usufruir da eletricidade e do fogo. Agora o poder das ondas. Poder das ondas, só os escolhidos. Só quem sabe o que eu estou... Só pessoas escolhidas sabem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo onda de poder, pessoas são tocadas e caem, não, querido. Eu estou dizendo poder de onda. A sensação que você tem é a mesma coisa de jogar uma pedra sobre as águas e aquele negócio fica balançando. Gente, algo muito forte. E essas ondas é para tocar incrédulos. Só incrédulos. Toca com muito poder, impacta a pessoa de uma forma muito forte. E esse poder de ondas toca coisas físicas. E esse poder de ondas te dá poder para mexer coisas naturais. Literalmente. Gente, te deixa sobre-humano e sobrenatural.
Esse pedaço que eu estou ensinando sobre impartição. Eu estou dizendo que eu escutei o Espírito Santo dizer para mim, esse pedaço eu ainda não vivo. Eu já experimentei o poder de onda sobre o meu corpo, mas ele não é uma realidade para mim. Essa é a grande diferença. Durante esse período, agora nós vamos voltar onde Deus quer. Eu vou explicar para vocês a diferença da experiência e da realidade. Existem pessoas que têm experimentado o poder de Deus, mas não vivem o poder de Deus como realidade. Existem pessoas que têm experimentado momentos de unção, mas não têm vivido a realidade da unção. E durante esse período, voltando onde nós estávamos, eu tenho me esforçado para permanecer com os meus olhos sobre a palavra. Porque o peso e a pressão que eu tenho recebido é tão alto que eu tenho tido dificuldade até de ler a Bíblia. Dificuldade de orar. Dificuldade de gastar tempo com Deus. De tanta pressão que eu tenho sentido sobre o meu espírito. E eu tenho me esforçado com todas as letras para que eu consiga permanecer em cima dos textos. Para que Deus permaneça dentro de mim, Jesus permaneça dentro de mim. Aleluia. A sabedoria, quando ela se assenta sobre uma pessoa, queridos, ela conduz o ser humano a níveis altos. Aonde ela colocar os olhos, por exemplo, a sabedoria ela precisa ser estimulada. Se alguém levantar uma questão que agora, a unção vai ativar a sabedoria ela vai começar a se mover. E eu vou conseguir dissertar e falar daquilo sabiamente. Só que eu quero que você entenda que os processos e a morte faz com que a sabedoria trabalhe em níveis mais altos. Faz com que ela trabalhe em uma dimensão mais alta. Aí é quando você consegue, literalmente, receber de Deus as revelações dos textos. Por isso eu torno a repetir uma vez mais. Eu tenho pena da teologia. Eu tenho pena da sabedoria terrena e diabólica. Eu tenho pena do estudo físico acerca dos textos. Eles nunca vão produzir vida em ninguém, porque eles não foram gerados na morte. A tentativa do homem de tentar entender Deus por si próprio, isso é Babilônia. A teologia é uma estruturação babilônica. É a tentativa de entender a Deus do seu próprio jeito. A tentativa de condicionar Deus aos métodos humanos. É a tentativa de escutar a Deus pelos seus próprios méritos e métodos. É a mesma coisa que a Torre de Babel. Tentativa de se achegar a Deus com seus próprios méritos e seus próprios métodos. Teologia é a estrutura babilônica. Gaste tempo com o Espírito Santo, deixa ele ser seu professor, porque Jesus nos deu ele como nosso professor. E ele vai te dar a oportunidade de descobrir coisas muito maiores que isso. Eu quero compartilhar com vocês um pouco um texto sobre realidade. É o que tem se movido muito no coração do Pai. É um tempo de realidade. Realidade é a terceira dimensão. Realidade é níveis de glória. Eu quero que você entenda uma coisa. Você escutou a voz de Deus, pastor, eu tive experiência, Deus falou comigo, pastor, que tremendo, aleluia. Bom, que bom que Deus falou com você. A pergunta é, isso é uma experiência ou uma realidade? A voz de Deus para mim hoje não é experiência. A voz de Deus para mim hoje é realidade. Wagner, por que é realidade? Por que é realidade? Sabe por que é realidade? Porque ela escuta a todo instante. Eu escuto a toda hora. Eu cheguei a cair no defeito de quase descredibilizar a voz de Deus. Ela se tornou simples para mim, quase banal, de tanto que eu escutava. Eu tive que voltar de novo e falar, peraí, não tem nada de banal aqui não. Escutar a voz de Deus é algo muito profundo. E hoje eu escuto a voz dele todo dia, todas as horas. Se eu falar com ele, ele fala comigo. Se eu conversar com ele, ele conversa comigo. A todo instante. Porque a voz dele para mim hoje é uma realidade. Agora existem outras coisas que eu experimento frequentemente, mas não é realidade. O fato de você experimentar frequentemente não significa que seja uma realidade. Quando eu falo sobre frequência, eu digo sobre você ter no dia umas 4 vezes você o escuta. Quando eu falo sobre realidade, eu digo sobre o dia todo você escutá-lo. Em todos os momentos você escutá-lo. Você escuta ele para comer, para beber, para dormir, para ir ao banheiro, para tudo. Você consegue entender? Isso é realidade.